começou a trabalhar, leu e vai te contar. Ele quer descansar, mas vai se estressar. Então pode relaxar, vai se preparar. O episódio de hoje acabou de começar. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Aloxia Podcast. E eu não sei de onde é que você está escutando esse episódio, o episódio 54, mas você aí ouvinte, independente de onde você esteja, Spotify, Deezer, YouTube, eu quero que você vá nos comentários e digite clap, clap, clap. Sabe por quê? Porque você está escutando o podcast de um CLT. Isso mesmo, é um CLT Cast, ok? Agora eu tenho um emprego. Eu tô fazendo teste, na verdade. Eu não, né? Quem tá fazendo teste é o dono da loja, pra ver se eu sei ver número em estoque e falar pros clientes. Mas, e nem isso eu tô fazendo direito, mas você vai entender, eu vou falar, eu tô trabalhando uma semana lá, vou falar como é que foi a entrevista, como que eu fui pego de surpresa, né, eu fui pego com as calças riadas pra entrevista. Vou falar sobre como que tá sendo minha rotina aí, né? Porque eu tô saindo de casa às 8, tô voltando 8 da manhã e tô voltando 8 da noite. Então, né, eu tenho ainda que escrever vídeo curto, vídeo grande, corte curto, editar, tudo isso que dá trabalho, fazer thumb. Então, assim, como é que tá sendo isso daí? Como é que eu tô tentando dar um jeito, ainda lembrando, né, que eu caminho durante 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. Então o que eu tô fazendo? Por que eu decidi ter um emprego, né? Caso você tenha escutado o último podcast, você sabe o porquê. Porque eu tava doente, porque eu tô com dívida e porque eu tenho que pagar as dívidas. E ok, o YouTube, a internet paga de um jeito legal, mas tem mês que eu recebo 3 mil e tem mês que eu recebo 700 real, entendeu? E tem mês que eu recebo 10, né? Que faz muito tempo que não acontece. Nossa, se acontecesse, eu ficaria tão feliz. Mas é por causa disso. Mas a gente vai falar sobre isso, também vai falar sobre eu ter terminado de ler O Homem Mais Rico da Babilônia. Curtinho o livro, terminei em 8 dias. Enfim, vamos falar de tudo isso, né, rapaziada? Então, clap, clap para o trabalhador brasileiro. Agora é exatamente 9h25. Eu acabei de chegar em casa. Na verdade, eu fiquei postergando 1 hora. Mas eu fui lá buscar minha amiga e tudo mais, então eu fiquei postergando um pouco. Mas eu cheguei às 8, meus pés estão doendo, tô com bolho, o quadril dói, as coxas dói, é uma caminhada de 1 hora pra ir e tal, 1 hora pra voltar. O que tá tudo certo também. Eu até tava um pouco descansado porque ontem eu fui de Uber, porque eu achei que ia estar chovendo. E também porque eu me programei, eu falei, cara, eu tenho que arrumar umas coisas, então vou ir mais tarde, vou ir de Uber. E daí pra voltar, ontem eu voltei de carona com o Pedro, ele me deu uma carona, porque ele tava com o carro. E daí pra ir hoje eu fui com o Uber de novo. Então assim, eu tive um descanso aí, de menos 3 caminhadas na minha vida que eu não precisei fazer. Mas ainda assim, é dor, entendeu? Dói, incomoda. O único descanso que meus pés têm, até porque eu fico trabalhando em pé. Então, o único descanso que minhas pernas têm é quando eu tô deitado dormindo, que não tem nenhum peso sobre elas. Mas, também não vou ficar choramingando, né, rapaziada? Vamos ser honestos aqui. Então, eu acabei de chegar, eu tô com um pouco de dor e decidi gravar esse podcast aqui pra você, não é mesmo? Hoje é dia 17 de julho de 2025, 17/7, episódio 54, e os avisos de sempre pra você aí, tá bom? Caso você escute no Spotify, saiba que a gente tá no YouTube também. Caso você escute no YouTube, saiba, a gente tá no Spotify, tá bom? Também estamos no Deezer. Ninguém usa Deezer. Você aí que é ouvindo do Deezer, se mata... Não, eu tô brincando, não faça isso. Se joga na frente de um caminhão. Tô brincando, tá? Esse podcast é familiar. Esse podcast aqui fala sério. Fala muito sério, né? Eu tô com raiva das pessoas falando: ué, SLT desde quando? Aí um cara, um inscrito, né, que tava na minha DM do Instagram, ele mandou isso. Aí eu entrei no perfil dele, eu vi que ele tinha uma namorada. E daí eu peguei o nome da namorada dele e falei: desde quando eu tô pegando a Juliana pelas tuas costas? Uma pessoa muito paciente, claramente. Mas vai tomar no cu também. Os caras me cobrando vídeo, vai se fuder, tá ligado? Os caras, ué, cadê vídeo grande? Irmão, vai tomar no seu cu. Que tal? Nossa senhora. Tipo assim, os caras trabalham comigo, os caras chegam em casa morto. Eu, além de chegar em casa morto, depois de vir caminhando, que os caras vão de Uber, ou carro, ou ônibus, eu venho a pé pra sobrar um pouco de dinheiro pra eu poder comer no outro dia. E eu ainda fico trabalhando e fazendo, tipo assim, tá sendo feito as coisas, cara. Calma, eu tô trabalhando uma semana, eu ainda não consegui me organizar como que eu vou fazer com os vídeos. Pelo amor de Deus. Eu discutindo com gente que nem vai escutar esse podcast aqui. Mas, enfim. Eu fiquei puto, vou fazer o quê?
Mas esse é o primeiro aviso. Segundo aviso pra você aí, caso você queira apoiar financeiramente a gente e ajudar a gente a existir e também participar do podcast, você pode mandar um Live Pix. Tem um QR Code que fica aparecendo durante o episódio. Também tem um comentário fixado, um link no comentário. Um comentário fixado com um link, tá bom? Link no comentário fixado do Live Pix. Você pode mandar uma mensagem lá, pode mandar um áudio caso você queira. E ajuda a gente financeiramente, que é muito importante, tá bom? Isso daí me ajudou a almoçar no segundo dia de trabalho, que eu ainda não tinha dinheiro, mas eu tinha vocês. Então, muito obrigado aí, né? Menos que uma Coca-Cola, quanto tá a Coca-Cola? R$11,50, R$12. Parabéns, o preço de uma Coca-Cola, você me ajuda a poder almoçar no meu trabalho. E tal. Eu tô levando um bloquinho de nota, eu fico anotando as coisas, eu tô anotando as coisas do trabalho pra eu ficar lembrando, né? Porque tem umas coisas específicas que é com a experiência só que você descobre. Mas eu também fico anotando o assunto, tipo assim, eu tava escrevendo um vídeo sobre sneakers. Não é sneakers, na verdade, eu acho o nome que fala. É os cara que colecionam tênis. Eu não entendo o cara que coleciona tênis, pelo amor de Deus, cara. Tipo assim, o cara ele tem orgulho ainda. Tipo assim, é uma roupa, é uma vestimenta. Por que você tá se orgulhando disso? É igual você chegar na casa de um cara do nada ele virar pra você e falar: quer ver minha coleção de cachecol? Não, não quero, eu sou normal. Que tal? Que tal a gente ir pro jantar finalmente? Ou você vai me obrigar a passar meia hora vendo 200 cachecol que você tem, sendo que eu não entendo sobre cachecol e fingindo que eu me importo? Você quer que eu faça isso mesmo? Pelo amor de Deus, sabe? Mas assim, e os caras eles gostam de aparentar que são trouxas. Eles falam: ó, tá vendo esse cachecol aqui que legal? Você fala: é, muito legal. Ele fala: paguei 5 mil. Você fala: qual que é o seu problema, cara? Assim, 5 mil compra uma moto. O que que foi? Você, não, mas eu nunca usei, né? Você fala: por que não? Você comprou o bagulho pra não usar. Não, aqui desvaloriza. É óbvio que você tá preocupado com desvalorizar. Você pagou 5 mil. O cara gosta de mostrar que ele é trouxa. É o atestado. Olha, gente, olha como eu fui burro de pagar 5 mil e um cachecol e um tênis. É a mesma coisa. E os caras, eles sempre tem uma desculpa de que não, mas veja bem, é que quando eu era pequeno eu sempre quis um 12 molas. Fala, você era assim, você sabe, né, que você poderia ter passado a sua vida gastando R$100 na terapia do que 5 mil e um tênis, né? Você sabe disso, você consegue perceber isso, né? E você não tem o porquê, você só tá assumindo pra mim: eu tenho problema. Você tá literalmente falando isso pra mim. Mas enfim, Live Pix, né, rapaziada? Ajuda muito, é muito importante. E eu sempre leio no final do episódio, então é isso, né? Sempre que você vir aqui no final do episódio, você vai me ver lendo os Live Pix da semana que foram enviados. Mas caso você aí não seja uma pessoa afortunada, saiba que também temos a DM do @aloxapodcast no Instagram, que você pode mandar uma DM lá que a gente dá uma conferida toda semana também. Alguma coisa que pareça ser interessante e divertida. Eu acabei de dar um murro no microfone. Desculpa, tá? Eu tô com dor, então eu não tô medindo direito as minhas forças. E também você pode mandar no e-mail do Lochan Podcast conselhos@gmail.com. Sinta-se à vontade para mandar lá um e-mail, que todo final do episódio também a gente vem aqui, vê alguma coisa que seja interessante ou reclama de alguém que é um analfabeto funcional. Por quê? Por que tem tanto analfabeto me seguindo? Eu não sei, mas tá dando dinheiro, eu tô gostando. É isso, né? Assim, se você for escrever errado, manda um Live Pix, tá? Porque aí eu vou sofrer, mas eu vou sofrer sendo remunerado. É basicamente o CLT. É isso, eu sou um CLT completo agora. Tá, falando já sobre isso, vamos lá para o episódio de hoje. Falando sobre isso, caso você esteja curioso sobre como que eu me preparei pra entrevista. Primeiro que eu fui pego com as calças pra baixo. Eu passei uma semana me preparando pra ir pra entrevista de emprego desde, sei lá, segunda-feira. Num domingo ele falou: cara, essa semana, se prepara. Eu falei: beleza. Eu juro pra você, eu juro pela minha alma, toda semana ficou dando sol. Dia limpo, sol, céuzinho azul, maravilhoso. Deu sexta-feira, deu quinta-feira, o gordo pegou e falou, gordo que trabalha lá também, junto com o anão. É o trio Parada Dura, né? É o trio Phones, porque é uma loja de celular. É o. É o trio do iPhone. Eu tô brincando. O Vinícius gosta de iPhone. Que informação inútil, né? Ele gosta de iPhone, ele é fanboy. Mas ele é mesmo, ele tá errado. Mas é porque é melhor.
foda-se. Sabe como é que eu tô gravando isso aqui? Literalmente, eu conectei meu celular numa TV, tem uma tela com as coisas que eu tinha anotado dos assuntos pra falar no podcast, tipo, entrevista, tipo, eu ter aprendido a pegar trem, não sei o que, o gravador de tela aqui, e aqui a telinha do Instagram e do e-mail pra ver se tem mensagem. Sabe como é que eu fiz isso? Eu só peguei o meu próprio celular, tirei do meu bolso, conectei num cabo e conectei na TV. Estou aqui. Você está escutando o áudio de um microfone conectado num celular que tá com o mouse Bluetooth, que o Vinícius conseguiu pra mim, depois de eu ter ficado depressivo no trabalho, e um teclado Bluetooth. A porra da Apple faz isso? Ela vira um computadorzinho sozinho? Eu acho que não, então não me serve de nada. Entendeu? Mas enfim, entrevista de emprego. Basicamente, daí chegou sexta-feira, chegou quinta-feira, o gordo pegou e me falou: você amanhã, à 1 da tarde. Falei, beleza, me preparei. Falei, vou acordar de manhã bonitinho, 8 horas, vou dormir um pouco mais. Porque minha amiga tinha se demitido, não precisava acordar às 7 dessa vez. Tá, vou acordar às 8, eu vou ler, eu vou tomar banho. Eu acho que eu tinha tomado banho no dia anterior, né? Mas eu falei, vou tomar mais um, vou me arrumar, vou comer. Daí eu posso ir de Uber, né? Pra eu não ficar suando quando eu aparecer lá. E pra voltar, eu volto caminhando numa boa. Do nada, eu acordei 8 horas. E dei uma enrolada ali até 8h15. Aí o gordo me liga. Eu pensei, tá preocupado. Ele falou, como é que foi sua manhã? Aí eu falei o que eu passei 15 minutos fazendo, né? Eu soltei bem alto assim, transei. Na cara dele. Eu esqueci que ele tava na loja e que simplesmente ele era 9h15 na verdade. Eu enrolei até as 9h15. Não foi 8h15, não foi 15 minutos. É que eu fiquei enrolando na cama até 9 horas. Daí eu fiz umas coisas, né? Que eu deixei claro já o que é. Até as 9h15 eu recebi uma ligação. O que você fez? Transei. E o cara na loja, do lado do patrão dele, que ia ter uma entrevista comigo a 1. E aí ele só falou, tá, eu vou te mandar mensagem. Imagina que você tá lá do seu patrão, que tem uma entrevista com um amigo seu que você indicou. Você liga e fala, e aí, o que você fez de manhã? Transei. Você fala, tá bom, eu vou mandar mensagem, tá bom? Aí ele pegou e falou, não, eu tô perguntando porque a 1 hora o patrão vai ter compromisso. Então tem como você vir agora? Falei, agora que hora? Ele falou, às 10. Era, sei lá, aí era 9h20. Falei, nossa, que legal. Que divertido. E assim, tá tudo bem, sabe? Eu sabia o que eu tinha que falar, mas é que tava planejado e do nada não tava mais. E aí a ansiedade atacou. E cadê o poder do agora, do aceite o presente, a vida flui? Tava aí, eu tava em choque, eu tava tremendo. Aí eu simplesmente me arrumei, do jeito que eu já tinha pensado que eu ia me arrumar. Tal, passei um perfume, peguei um celular pra escutar podcast, um celularzinho vermelho, estragadinho que eu tenho. Que ser roubado ou não, foda-se. Aí eu só, né, tava ligando os podcasts, botei no bolso e fui de Uber. Cheguei lá, falei, beleza, então. Entrei na loja, dei oi pra rapaziada, perguntei como é que tava, o que tava fazendo. O gordo, ele fica trabalhando como técnico mesmo, ele conserta o celular. Enquanto o anão, ele fica atendendo, basicamente, pegando peça e respondendo as mensagens, enfim. Daí cheguei lá e tal, esperei um pouco e tava com um amigo do patrão lá. E o patrão, ele foi tomar um café com o amigo. E daí, eles tinham me contado, você vai ter uma entrevista, ele vai te dar um cafezinho lá e vai conversar com você, beleza. Daí ele voltou do cafezinho dele, eu cheguei lá com ele, daí nesse barzinho. Aí eu fiquei, cafezinho, né? Não vou aproveitar que eu não comi nada o dia inteiro, não fiz nada, não falei nada, né? Não enchi nada do meu buchinho. Vai ser assim, aí eu sentei lá bonitinho, a gente começou a conversar e tal. O Vinícius tinha me falado pra eu dar uma embelezada na minha história, né? Porque embelezada, tipo assim, não é mentir, é só não ficar falando. Ai, minha família tem, por certas partes da família, eles tentam se matar. Não, que tal falar da parte boa? Que tipo assim, tem muita gente que briga, mas tem muita gente que se ajuda. Que tal, hein? Que tal falar isso? Falar, enfim, é só falar as coisas normal. Quando eu tava dentro do Uber indo, eu já tava calmo. Eu tava escutando um podcast, que daí tava falando sobre o poder do agora, basicamente, né? Não era sobre o livro, mas era sobre a situação de que, cara, acontece, entendeu? Não tem por que você ficar ansioso. Na hora que chegar a coisa pra ser resolvida, você vai resolver. Não tem por que você ficar, meu Deus, do nada, agora, eu tô nervoso. Tipo assim, quando você estiver na frente do cara, você vai saber o que falar, e se você não souber, você pode falar, não sei, e tentar descobrir, tá ligado? É isso, e daí depois você vai fazendo alguma coisa mais planejadinha.
Então no carro mesmo eu já tava tranquilo. Inclusive, eu tava tão tranquilo que eu acho que o cara tava um pouco nervoso, o patrão, que agora é meu patrão de fato. Porque ele tava falando as coisas, eu tava respondendo, tava falando, não, sim, eu trabalho com tal coisa e tal. A ideia é continuar, daí juntar o que eu ganho aqui com o que eu ganho ali. E daí poder guardar um dinheiro justamente pra ajudar ali minha família, que passa por umas coisas, e guardar pra mim mesmo, pra eu ter uma vida, pra eu, né, ter uma coisa no futuro, não sei o que e tal. Ah, mas você tem alguma experiência com venda? Ah, quando eu era mais novo, eu trabalhava vendendo coisa de caixa de música, né? Porque eu trabalhava com meu irmão, ele tinha feito uma empresinha de jukebox, sabe aquelas maquininhas de música que você entra no bar e coloca coisinha, coloca dinheiro e daí você escolhe uma música pra tocar pro bar inteiro ouvir? Exatamente, alguém tem que entrar num bar e vender essa porra dessa máquina. O que é até fácil, dependendo do lugar, porque tem restaurante por aí, churrascaria, que coloca uma caixinha de som. Então, tipo assim, você fala, ó, tira essa caixinha de som, bota isso daqui, isso vai dar um dinheiro, e toda semana a gente vem aqui, você fica com 60%, a gente com 40%. Daí a gente montava essas máquinas, ia atrás para comprar peça, fazia as coisas, montava a máquina, fazia a identidade visual da máquina, entregava, vendia a máquina, né, tinha que ir lá vender o bagulho, ia lá levar a máquina e tudo certo. Então, falei sobre isso, vendi meu peixinho e tal, ele falou, cara, quer ficar fazendo um teste? Falei, fico, tudo bem. E não teve café, né? Porque ele tomou café com o amigo dele. Falei, tá bom, fico então, né? Eu queria, eu queria continuar vivo hoje, mas eu fico. Daí basicamente eu fiquei o dia inteiro, né? Porque se fosse a 1 da tarde já estaria no meio da tarde. Mas como. Já estaria no meio da tarde, tipo assim, o meio do turno que eu teria que fazer, no dia inteiro. Mas daí, como era 10 da manhã, eu basicamente fiz o dia inteiro. E assim. Aprendi muita coisa já, no primeiro dia já me apresentaram a loja, na hora que eu cheguei lá o anão foi me apresentando, ó, aqui fica as telas, aqui é a tela tal, aqui é a tela de modelo tal, aqui é a tela de... Aqui é Moto G, aqui é Motorola, aqui é LG, aqui é iPhone, aqui é Samsung, aqui é Xiaomi. Tudo mais, tá. Daí me levou lá em cima do segundo andarzinho, né, que daí fica... uma geladeirinha, um micro-ondas, ali umas cadeirinhas que você pode sentar pra comer e tal, um banheirinho ali. Ok, as coisas meio bagunçadas, questão de reforma. Ok. Me deu passo a passo. E daí os caras queriam que eu aprendesse mesmo. E assim, esse primeiro dia. Se existe Deus, ele tá querendo me apoiar pra eu aprender as coisas. Eu não tô gostando muito de certas partes, mas entendo o significado das coisas. Porque assim, no primeiro dia, eu não tô acostumado a pegar trem, tá? Eu moro em Novo Hamburgo, tem trem aqui que vai até Porto Alegre, no meio disso para em São Leopoldo, para no bairro industrial, que é em Novo Hamburgo, né? Para em Sapucaia, que era o lugar que eu tenho que ir, porque basicamente tem uma filial da loja lá, que daí eu acho que não tem técnico lá, e deles pegam os telefones. Isso daqui é um podcast simplesmente pra, né, um tutorial de como que tá sendo minha vida. Isso daqui é muito mais um diário dessa vez, esse episódio aqui. Mas... eu vou fazer o quê? Mas talvez nem tenha tanto corte assim. Mas e daí eu não lembro de ter pegado trem algum dia na minha vida. Então, né, eu fui lá, né? Eu fui lá tentar aprender, porque eu tinha que levar coisa pra Sapucaia, porque lá não tem técnico. Então o pessoal deixa celular lá. Eu descobri que tem dois tipos de cliente. Tem o cliente final e tem o cliente lojista, por exemplo. Digamos que eu, Aloxeu, eu tenho a Solan Telefones. Eu não tenho técnico. Simplesmente, venho alguém aqui com um G8 Play com a tela quebrada, eu vou mandar mensagem, vou mandar mensagem para algumas outras lojas que tem técnico. Vou mandar para fulano, fulano e ciclano. Ó, vocês têm a tela do quanto é a tela do Moto G8? Aí os caras vão procurar lá, vou ver vários preços. Ah, esse aqui tem serviço incluso? Não, esse aqui é isso mais o serviço. Tá bom. Então, ok, tá meio caro, eu vou nesse mais barato que eu falo, tá, eu vou levar aí pra você. Daí chega o telefone, entendeu? Que daí é o lojista, é a loja mandando telefone, que daí vem com o nome da loja, vem com o problema do bagulho e tudo mais. Daí, aí vai chegar lá na loja que eu trabalho, eu vou pegar esse telefone, eu vou tirar uma notinha, tem uns que é pra orçamento, que é pra descobrir o que tem, daí não vou tirar nota, só vou, né, botar lá pra orçamento. Se é um telefone que já foi feito e mesmo assim voltou pra ver o que, porque teve algum problema, pega, não tira nota também, larga em garantia, suave. Só que daí normalmente vai vir, eu vou olhar, vou falar, ok, aí eu vou pegar, vou tirar uma nota no sistema, vou botar um G8 tela, vou catar no sistema, tela do G8 Play, tá, G8, foda-se, G8, tá? E daí o sistema ele não tá atualizando, então às vezes aparece que tem no sistema, mas não tem de fato, então, né, naturalmente, tirando o iPhone, que o iPhone tá organizado, que tá sendo organizado,
Cheguei lá no momento muito bom. Mudança, pessoal novo, sistema dando problema. Eu cheguei lá no momento muito bom. Mas isso é bom por certos motivos que eu aprendo mais, né? Basicamente. E o que acontece, basicamente. E daí tem o cliente final, né? Que é o cara que só vai chegar na loja lá, ô, eu sou a Luciana, e daí eu tenho esse telefone que tá com problema na tela. Aí eu vou ver na outra tabelinha, que não é a tabela de lojista, é a tabela para cliente final, que daí acaba sendo mais caro, obviamente. E daí, né? Basicamente, eu vou. Ou se a pessoa não tiver um cadastro, ela vou criar um cadastro pra ela na hora e tal, a não ser que seja para vender um acessório, eu não crio cadastro nenhum, né? Porque daí tem que pegar o CPF, o número do telefone. Muito trabalho pra vender um fone de ouvido, tá? Inclusive, esses dias eu vendi um carregador grande, um carregador completo, no caso, e 2 cabos, né? Eu fiquei, ué, que porra é essa? Tá revendendo cabo, filha da puta? Daí a menina, não, meu filho estraga. Eu falei, tá. Daí também vendi um fone de ouvido. Infelizmente a mulher quis do mais simplesinho. Pô, eu queria vender o bom. O mais simplesinho é um que eu tenho, inclusive. Que é só o negocião de plástico na sua orelha. Ah, é muito mais confortável o negócio de borracha, cara. Pô, e o som também é melhor. Mas, ó, o vendedor aqui. Então, ó, a gente tem esse daqui. Esse é 15, esse é 20. Mas esse de 20 aqui acaba que ele tem uma borrachinha. E também o áudio dele tem mais qualidade. Então você tem mais qualidade e mais conforto. Esse daqui é R$ 20, esse daqui é 15. E tal, o que você vai preferir? A gente tem esse daqui branco e preto também, né? A gente tem variedade de cor aqui porque nós não é racista, né, dona? Soltar um desse no peito da mulher. Hoje eu fiz uma dessa. Hoje eu tava um pouco nervoso que eu tinha que tirar cadastro de uma mina. Ela queria deixar um celular pra fazer, sei lá, conta Google. O conta Google é basicamente, pô, tem esse celular aqui que eu não lembro, é de um e-mail antigo, eu não lembro, não tem como desbloquear, ou às vezes celular roubado. Tem gente que faz isso, vou fazer o quê? E daí larga lá e tal. Enfim, era isso que ela queria fazer, uma conta Google de um celular antigo dela. Beleza, peguei um modelo, conferi qual preço seria com o dono, que é quem faz isso. Beleza, passei ali pra ela, falei, vai querer fazer, vou. Tem um cadastro com a gente? Ah, eu tinha antes. Como eu tava nervoso, porque eu não, tipo assim, eu não tirei muito cadastro até então. Essa foi a primeira vez. Que eu tirei meio que sozinho, só eu e o computador e Deus. Jesus me olhando. Na hora que ela falou, ah, antes eu acho que eu tinha. Eu só soltei um qual no peito da mulher. Então eu acho que eu de qual? Eu tava nervoso, eu queria informação pra procurar. Porque na minha cabeça, por algum motivo, tem que ser McDonald's, entendeu? Tem que. Tá feito, mano, tá feito. Anda, tá pronto. Na minha cabeça é assim que tem que ser. Eu sei que não tá certo. Mas, sei lá, e também tem o fato de que eu fico louco. Aí começa, tem 2 clientes, o WhatsApp começa a bipar, um monte de gente pedindo tela. Tem tela de tal, tem tela de tal, tem tela de. Eu passo a maior parte do meu tempo hoje em dia vendo tela de telefone. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. E eu fiz uma merda que eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Por causa disso, porque eu me acostumei tanto a ficar vendo tela e tela e tela e tela e tela que eu troquei a tela de um celular que não era pra trocar. E daí. Ah, depois eu falo disso, cara. Mas nossa senhora. Daí. Basicamente esse é o trabalho, tá bom? E daí tem o lojista e tem o cliente final. E basicamente nessa loja de Sapucaia, como não tem técnico, as coisas vêm pra cá, só que a gente tem que buscar. E motoboy é muito caro, enquanto o trem é R$ 5. E é literalmente do lado da estação de trem a loja, né? Então simplesmente eu posso pagar R$ 5 o trem, pegar o papelzinho, botar lá pra ler o QR Code, pegar o trem e levar pra Sapucaia. A questão é que eu nunca tinha pegado o trem. Então eu não sabia direito como é que funcionava. Ok, daí o dono pegou e falou, cara, deixa ali. E é isso, e fala pra ele certinho, que aprende logo onde é que fica, porque você vai ter que ir de vez em quando pra levar coisa, buscar coisa. Tanto que hoje em dia, por exemplo, ontem foi um dia maravilhoso. Diferente de anteontem, que foi um dia péssimo, que foi quando eu fiz a merda que eu falei. Pra uma mulher que vamos dar o nome fictício de Andrea, tá? A Andrea deve me amar, mas vocês vão entender o porquê que eu tô falando disso. Aí, basicamente, ontem foi muito bom, entendeu? Porque simplesmente eu peguei o trem 2 vezes, e cada vez que você pega o trem é 1 hora pra você ir e voltar. Né? Então você tira ali 1 hora sentado no trem, que daí eu fico fazendo alguma outra coisa, eu fico escrevendo alguma coisa, escutando podcast, ou fico editando alguma coisa de vídeo, enfim. O cara me esperou na roleta, entendeu? Então não precisei pagar nada de passagem de novo. Não precisei sair do trem e voltar. Agora, a primeira vez, como os caras queriam que eu soubesse onde é a loja, eles só pegaram
e falaram, tipo assim, ó, desce lá, você vai virar aqui, vai ter um calçadão, depois do calçadão vai ter esse estacionamento do lado. Qual o nome da rua? É tal. Daí eu anotei no meu caderninho e falei, tá, é isso que eu tenho. Caderninho e Deus, é toda a informação que eu preciso. Só que a questão é que tem uns trens que são mais modernos, que tem uma telinha mostrando pra onde você tá indo. Quando chega em um lugar fala, Estação Novo Hamburgo, desça pelo lado direito. Tem os trens que são mais velhos, mas que falam, Estação FENAC. Tudo bem, tudo certo. O primeiro trem que eu usei, que eu peguei na minha vida sozinho, não tinha nada, mas não tinha nada mesmo. Não tinha som, não tinha tela, não tinha nada. E eu ainda dei a cagada, sem saber, de ficar de costas, porque dependendo de onde você senta no trem, o lado que você senta, você consegue ver a rua do outro lado, a estação quando você chega, e dependendo do lado da estação, tá escrito lá, Estação FENAC, Estação Santo Afonso, Estação Sapucaia, certo? Eu sentei de costas pra esse lugar, então nem isso eu tava vendo. É tipo, é Deus falando, tá, eu vou te dar a pior situação possível, que daí você já aprende, na marra. Aí o que que eu fiz? Eu simplesmente contei lá, Estação Novo Hamburgo, não sei qual, 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 Sapucaia. Eu entrei no trem, o trem saiu. Depois disso, o trem tem que parar 7 vezes e na 7ª vez eu tenho que descer. E eu fiquei contando, 1, 2, 3, 4, 5, e morrendo e prestando totalmente atenção. Então, tipo assim, eu não descansei nesse trajeto de meia hora. Eu fiquei o tempo todo atento, tá? Mais uma, ok. E daí, eu sendo burro como eu sou, a questão é, Novo Hamburgo é a última estação, certo? Que tem do trem. Independente do lugar que você, do lado que você entre, o trem vai ir pra uma direção, vai pra Porto Alegre. Eu fiquei, tá, ok, beleza. Mas, e aí? E lá, como é que eu vou saber que lado é o trem pra Sapucaia, pra continuar pra Porto Alegre, e qual lado é o trem pra voltar? Sim, eu sei que eu pareço uma criança falando, como assim o cara é um homem adulto de 22 anos, sabe pegar um trem? Eu não sei, cara, eu não sei. Entendeu? É igual você largar uma bicicleta pra um homem da caverna, ele não vai saber andar, cara, ele nunca andou, vai fazer o quê? Entendeu? Pra mim, e tipo assim, não é questão de ser playboy, é questão de que minha vida inteira eu não fiquei tendo dinheiro pra esse tipo de coisa, então simplesmente eu ia a pé pros lugares quando eu podia ir ou buscava uma carona com alguém. É isso, acabou. E daí, quando eu cheguei lá, com uma puta de uma dor de cabeça, com medo de estar descendo errado, eu pelo menos juntei os pontos de que, porra, porque a primeira vez que eu fui, os caras eu acho que já estavam percebendo, sentindo alguma coisa. Os caras me deram 20 conto. É 5 real a passagem. Eu pensei, cara, na pior das situações, aqui tem 4 passagens pra ele conseguir voltar. Vai ter uma pra ele e vai ter 3 pra ele conseguir voltar. E foda-se, porque eu não tinha celular pra avisar onde é que eu tava, eu não tinha nada. Só tinha a porra de um bloco de notas. Daí eu cheguei lá, desci com o cu na mão e daí em algum lugar eu peguei e vi Estação Sapucaia. Eu falei, puta, estourei. Eu tava morrendo de medo porque os caras me mostraram no Google Maps. Sabe quando você tá com o carrinho do Google? Então, quando você não tá vendo de cima, você tá vendo quando você tá na rua. Os caras mostraram, ó, você tá aqui o trem. E eu vi que o trem era alto pra caralho, entendeu? O trem... Todos os trens aqui ficou bem em cima. Só que quando começou a chegar na estação, supostamente era Sapucaia, porque eu não tinha certeza, eu só tava contando. Eu comecei a ver que o trem tava meio pra baixo. Falei, porra, mano, é pra descer daqui a pouco. Por que esse trem tá embaixo? Por que esse trem tá na altura da rua? Nossa, eu devo ter passado. Eu tava morrendo de vontade de mijar. E daí quando eu desci do trem, eu vi que era Sapucaia. Eu falei, nossa, estourei. Aí eu falei, ok, eu vou descer de algum lado. Eu desci, eu passei a catraca. Eu desci por um lado por um lado, né? Ficar no meio da rua, então tem 2 lados. Desci por um, falei, vamos ver se é isso. Aí eu já vi um calçadão, eu falei, tá, vamos catar um estacionamento. Eu catei o estacionamento, que tava bem diferente da porta do Google Maps. Falei, mano, é uma loja azul, deve ser aquela porra lá. Daí eu cheguei e era lá, daí pra voltar foi maravilhoso. Pra voltar, nossa, passou rapidinho. Porque era daí dos trem mais modernos que tem, inclusive com ar-condicionado. Porra, é o único problema que eu tive que vir a pé, mas aí foda-se. Eu vim tranquilinho. Toda vez que parava, estação tal. Nossa, eu tava no céu. Entendeu? Então esse foi o meu primeiro dia de trabalho. Nervoso pra cacete por várias coisas. Sem entender direito a lógica de várias coisas.
E assim, é pior porque eu não tenho costume, né? Então chega alguém lá, eu não sei se é cliente final, se é de a loja tal, da outra loja tal lá. Eu não sei de porra nenhuma. Então, literalmente, eu fico olhando pro anão e falo, é cliente final? É cliente final? E assim, foi meu dia, o primeiro dia de trabalho, foi bom. Meu segundo dia eu já. O meu primeiro dia foi na sexta, porque eu trabalhei sexta, sábado, depois segunda, terça. Quer dizer, eu tô trabalhando até agora, né? Mas eu recebi a passagem de sábado, sexta e sábado. E eu achei que eu ia ser demitido, inclusive. Porque me falaram que ele pagava as passagens todo sábado adiantado, né? Então, era R$ 10 por dia. Que a ideia seria ônibus, né? Então, 5 pra ir, 5 pra voltar. Então, R$ 10 por dia. A ideia era eu receber quinta e sexta, ou seja, 20. Mas. Quinta e sexta não. Sábado e sexta, 20. Daí mais segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que é o dia que eu ia trabalhar. Ou seja, 7 dias. 7 dias. Eu sou um macaco que não sabe quanto é. 7 dias, R$ 70. Quando o Pedrinho foi pegar o dinheiro no caixa pra me dar, o dono só falou: só paga ontem e hoje. Falei, nossa, eu devo ter feito alguma merda que eu não me liguei. Que eu acho que esse foi o dia, inclusive, que eu fiz uma merda que saiu hoje, resolvido hoje a merda. Que não foi uma culpa minha especificamente, mas parece muito, não vou negar, parece muito que a culpa foi minha. Que os caras tinham pedido, sei lá, uma tela de A53 e eu entreguei uma tela de A52. Só que não foi culpa minha, porque tava no lugar da A53, tava na caixinha do A53. Tanto que depois, quando eu vi isso, eu voltei lá atrás. Quando os caras mandaram mensagem: porra, eu te pedi tela tal, você entregou tal. Eu fui lá atrás conferir. Eu falei com o Vinícius, né? Porque naturalmente eu não vou falar pro patrão. Não vou falar, sei lá, o Pedrinho tava ocupado. Aí eu fui falar com o Gordo. Eu falei, cara, eu tenho certeza absoluta que tava no A52. Aí ele foi ver as telas que tava lá. E todas as telas que estavam no A52 era da caixinha do A53. Aí depois ele avisou o patrão. Falei, beleza. A mesma coisa aconteceu no outro dia, que daí foi um dia de merda. Foi um dia de merda, que foi anteontem. Ontem foi quarta, foi terça-feira. Nossa, vai tomar no cu. Inacreditável. Inacreditável. E assim, teve umas coisas. Assim, foi um dia que eu pensei, foda-se, eu não vou voltar amanhã. Ontem não era pra eu ter ido trabalhar, porque eu tinha desistido já, praticamente. Terça-feira o que aconteceu? Primeira coisa, tinha dado o problema do A52, A53 a última vez que eu tinha ido trabalhar. Aí aconteceu praticamente a mesma coisa com a tampa de iPhone, porque não tem tampa de Android lá, mas dependendo se é lojista dá pra conseguir por encomenda em algum outro lugar. Tampa de iPhone tem, pra ser trocado, certo? E tal. Poucas pessoas pedem por encomenda. A maioria é pra trocar lá e daí tem o serviço. Enfim, eu fui lá, o cara pediu a tampa de um 14 Pro. Eu peguei na caixinha do 14 Pro. Num pacotinho, numa espuminha escrito 14 Pro. Eu olhei, o patrão olhou, todo mundo olhou. Eu botei a notinha, eu passei a borrachinha e eu deixei ela esperando o motoboy. Chegou o cara, eu dei a tampa, foi, acabou. Do nada, os caras, uma hora depois, falam: eu te pedi a do 11 Pro. Era 11 Pro? Não, era 14 Pro. Eu te pedi a tela do 14 Pro e você me deu a do 13 Pro. E eles mandaram a foto que não encaixava. Eu falei, puta. Só que assim, tudo bem, tava na caixinha errado. Só que entende que, como é o mesmo erro, vindo da mesma pessoa, parece muito falta de atenção. E parece que você tá dando uma puta de uma desculpa de que, não, tava na caixinha errada. Tava mesmo? Será que tava? E assim, poderia deixar passar. Ninguém me cobrou nada, tá? Eu tô me cobrando. E poderia deixar passar. Mas nesse mesmo dia eu fiz uma puta de uma merda. Que uma mina que não é que ela é chata, mas ela é séria. Ela chega lá e fala: tem esse. Se você pedir pra ela repetir, ela meio que fica brava e tal. Ela meio que dá umas cobradas e tal. E que bom, porque daí ela percebeu esse erro aí. Ela tinha deixado alguns celulares lá. Ela é lojista, ela tinha deixado uns 3 celulares. Por algum motivo, como eu tô viciado em ficar procurando as telas, é basicamente isso que eu faço o dia inteiro. Na hora que eu peguei o telefone e tal, sei lá, um G10, eu não li o que tava escrito. A maioria das pessoas deixa escrito: tem um gente que coloca número, que quando chega da loja tal tem que tirar foto e mandar pra loja, ó, chegou e tal. E, enfim, as pessoas vão anotando de alguma forma ali.
A gente também, inclusive, quando chega lá, a gente bota um adesivinho e anota as coisas. Ah, é orçamento. Ah, é a tela. Ah, a senha é tal, né? Porque precisa para testar as coisas depois. Enfim, basicamente, eu peguei os 3 telefones, botei uma tela, botei o outro por orçamento. E esse G10, que era conector, tava escrito literalmente conector na porra da tela, na porra das costas do telefone, eu não vi. Porque os conectores lá não é. Você não tem que ficar conferindo. Os conectores é muito simples. Se for USB-C, é R$60. Se for o V8, que é o mais antiguinho, é R$40. 60 e 40, tá? iPhone, sei lá, daí eu pergunto. Pro gordo, pra alguém, pro patrão, sei lá. Daí. Eu não vi, por algum motivo. Eu procurei o nome do celular e eu esqueci simplesmente de estar escrito conector. Eu só peguei o celular, tirei uma nota como se fosse a tela, fui lá, catei a tela, botei ali, enrolei tudo num plástico e larguei para ser feito. Quem pegou, não é culpa do técnico, tá bom? É que tem um outro técnico que vai de vez em quando lá. Não é culpa dele, a culpa é muito mais menos do que dele. Ele não conferiu o papelzinho, ele só pegou o negócio, tá com a tela, tá com o celular, é pra trocar a porra da tela. O que você pode falar, pô, mas o cara podia ter conferido. O gordo ele confere. Ele não conferiu, mas assim, eu não vou falar que é a culpa do cara. A partir do momento que. Qual que foi o erro do cara? Fazer exatamente o que eu fiz, que é não olhar a tampa traseira, não prestar atenção na tampa. Foi exatamente o que eu fiz. E eu tive muito mais esforço pra cometer esse erro. Porque eu peguei o telefone, eu ignorei as costas dele, eu peguei no sistema tela. Eu peguei a tela, eu fui até o estoque, catei a tela, peguei certinho, botei a notinha, enrolei tudo e larguei na mesa. Eu tive muito mais esforço para cometer esse erro do que o técnico. A questão é que vem o seguinte: fizeram a tela, deixamos nos pronto, eu peguei da caixinha dos pronto, botei na caixinha específica dessa mulher, da Andrea, né? Supostamente. Quando ela chegou, pensei, pô, vou conversar com ela, porque ela é séria. Ela não é que ela é séria, mas é que comigo ela não conversou, principalmente por não saber meu nome. Acontece, o patrão não sabe meu nome também, ele não consegue lembrar. Também, assim, o cara, ele não é do Brasil. Então, assim, ele não é do Brasil, ele não fala perfeitamente português e a Loxan é foda. Então, eu vou fazer o quê também? Eu não vou culpar o cara. Mas essa mina, ela finge que eu não existo. Hoje, inclusive, ela fez isso de novo, mas hoje foi a primeira vez que ela falou comigo. Ela, literalmente, tava eu e o gordo. O gordo tava na bancada, sentado, com certeza no celular, porque ele não atende. Eu atendo. O anão tava no horário de almoço dele. Ela chegou, ela andou reto na direção do gordo. Olhando pra ele, falou: Oi, fulano. Oi, fulano. E eu ali, parado, em pé. Ela só me ignorou. Mas deu o gordo, né, pra, sei lá, tentar ajudar, ele só olhou pra ela e fez joinha, assim, pra daí ela ter que conversar comigo. Daí ela pegou, falou, esse tá com tal problema, botei o adesivo, anotei e tudo mais, né, pra deixar perfeitamente pra não cometer o erro que eu cometi. Lembra do erro que eu cometi, trocar a tela? Exatamente, não acabou aí, sabe por quê? O técnico, ele pegou o celular, viu uma tela, falou, vou trocar a tela, era o conector que tava com problema pra carregar. Detalhe, voltou a carregar normal. Então não era bem o conector, né, gente, mas tudo bem. Trocamos a tela. Botamos certinho, botou na caixinha dela junto com os outros telefones dela. Quando ela veio pegar, pegamos tudo e botamos lá pra ela. Ela pegou os telefones. Quando ela foi pro carro pegar um pra trazer, ela viu que isso daqui era o conector, gente, não era a tela. Falei, nossa senhora. Porque eu sabia exatamente que não tinha sido a culpa do Pedrinho. Eu sabia exatamente disso. Falei, nossa senhora. Porque com certeza... Eu sabia, cara, eu tava vendo tela o dia inteiro, eu sabia, eu botei uma tela sem querer, só que você não tá entendendo. A tela, tipo assim, eu não lembro que, eu acho que era um iPhone, a tela de um iPhone, dependendo da tela, é tipo 500 conto. Isso pra lojista, tem gente que cobra 1.000, entendeu? E eu, nossa senhora. Tudo bem, falou, deixa o telefone aí, falamos caralho, o Pedrinho falou, nem fudendo que eu falei, eu tava em choque. Daí, hoje, você tem... Imagina, o tanto que eu fiquei em choque com isso. Sendo que hoje, simplesmente eu tirei uma nota pra um cara, que tinha dado R$60, e daí na nota aparece 2 vezes, 60, 60, 60 e 60 embaixo, só isso. E o cara brincou, tipo assim, pô, 2 vezes 60, 120, eu entrei em choque, eu falei, não, eu conserto aqui rapidinho. E sei lá, cara, deu uma azia, o cara só tava brincando. Esse erro, que seria consertado só tirando outra nota.
Imagina então uma outra tela, o em choque que eu fiquei. Beleza. E o dono tava lá em cima, fazendo as coisas dele. Ok. Daí falamos suave, trocamos a tela em vez de ser o conector. E o gordo foi abrir pra ver, pô, deixa eu ver se fui eu que fiz isso daqui. Porque o outro técnico, ele assina alguma coisa. Ele assina um papelzinho dentro do celular como se, ó, fui eu que fiz. Ou sei lá, eu acho que ele tem uma caneta vermelha, então ele então dá pra saber que foi ele. Enfim, foda-se. Ok, daí pensamos, tá, vamos trocar a tela, botar a antiga, até porque a gente ia devolver com a tela, botar a antiga e ver se está o problema do conector. Quando a gente foi fazer isso, a tela original que foi com ele, quando o técnico foi tirar, ele acabou quebrando ela. Ele quebrou a tela, ele quebrou a tela, ele quebrou a tela de um iPhone, ele quebrou. Tudo bem, a tela era, tipo assim, dá pra entender o lugar do cara, a tela tava estragada, tá, tira aqui pra botar nova. Mas não tava, né? Não tava estragada. Eu que fui burro. Eu fiz um bagulho que era pra custar literalmente R$ 60. Talvez custar 300, 400. Eu pensei, vai sair do meu bolso. Aí eu já fiquei em choque. Fui falar, quanto é que é essa tela? Aí o gordo me acalmou. Falou, cara, não vai sair do seu bolso. Tá tudo certo. Mas também não era esse o problema. O problema é que tinha acontecido vários outros problemas. E outros erros da tampa da tela. E daí da tela ir errado, né? Que não foi culpa minha, mas agora por essa falta de atenção. Porra, irmão, se eu tive a falta de atenção de ver um telefone na minha frente escrito conector e botar a tela, você acha que alguém vai acreditar que eu não fui desatento ao ponto de não ver a caixa? É óbvio, entendeu? E daí como tá dando reforma, agora o anão ele não tá mais respondendo as coisas. Ele responde quando eu pergunto ou quando chega cliente. Mas ele tá lá configurando várias coisas da loja, ajustando e tal, botando adesivo nas caixas, tirando as coisas que estavam escrito à mão e botando adesivo e tal. Então assim, ele não tá lá sempre. Ele não tá fazendo isso também pra só falar, cara, responde aquilo lá. Não, então assim. Nossa, mas esse foi o maior erro que eu tive. Que foi uma merda. Fiquei sabendo hoje, inclusive, que o dono nem sabe que fui eu que cometi esse erro. Nossa, eu fiquei muito mal, velho. Fiquei, nossa, vai tomar no cu. E daí eu fiquei meio puto com o Vinícius, com o gordo, que ele quis jogar pra cima do outro técnico. E assim, foi desatendo mesmo, mas, sabe? E daí eu falei, pô, nada a ver. Ele falou, e daí ele falou, pô, mas o outro técnico, ele já fez isso, a mesma coisa. Com a nota certa. A nota tava escrito conector e ele trocou a tela. Então, mas foda-se, né? Não muda o fato de que foi esse erro que aconteceu. Ou tirar a nota errada, ou pego uma tela errada de vez em quando. Eu tô aprendendo várias coisas. Hoje eu aprendi a botar película, por exemplo, de hidrogel. Eu aprendi a tirar vírus do celular, que aparece lá. E tudo mais, enfim. Mas isso daí, esse dia específico, eu fiquei muito mal ao ponto de que eu não queria ir no outro dia. E os caras zoando, naturalmente, né? Mas eu vim pra casa não querendo voltar. Porque, tipo assim, se coloca no lugar, do nada, os caras me falam que não ficava voltando coisa, ficou voltando um monte. E daí começam uns problemas específicos. Simplesmente a impressora para de imprimir, o servidor do sistema simplesmente cai. De repente tá tudo fora do lugar. Então assim, parece que eu pisei lá, o bagulho vai mal. Se eu sou o dono do lugar, eu demito esse cara com certeza. Vai tomar no cu, sai da minha loja. Então eu vim pra casa pensando, pô, mano, eu não vou voltar lá. E não era nem por. Sei lá. Porra, vou desistir. Era mais. Eu não quero ficar atrapalhando o trampo dos caras, tá ligado? Era meio que pra. Era essa vibe. Só que eu também fiquei pensando, porra. Eu falei que eu queria aprender, né? Então eu devia estar agradecido por estar aparecendo esse monte de problema. Porque, primeiro, eu tô lidando com eles mais cedo. Cometer um erro desse no quarto dia, ok. Cometer um erro desse com um mês, igual era o meu antecessor que tava lá, é uma merda, muito pior. Mas, e assim eu aprendo a resolver mais problema, né? Que aparece lá, entendeu? É simplesmente isso. Só que é foda, né? Eu fiquei mal. E daí no outro dia eu falei, tá, eu vou ir, mas eu vou ir de Uber, eu vou ficar editando alguma coisa aqui. E suave. Só que daí. E daí no final eu fui e foi muito bom. Ontem foi um dia muito bom de trabalho. Deu tudo certo. Eu. Sei lá o que eu almocei. Eu acho que, sei lá, eu acho que eu tinha recebido das passagens. E daí, como eu voltei a pé, eu comi muito bem ontem. Nossa, eu comi um enroladinho
com queijo em volta. E eu comi um joelho, acho que é o nome do lanche. Ou pão pizza, dependendo de onde você mora. De carne de calabresa. Nossa, muito bom. E um refrizinho. Porra! Eu comi como um rei ontem. No almoço, né? E daí quando eu cheguei em casa eu comi sei lá, risoto, né? Um arroz com carne que minha amiga tinha feito pra mim. E é isso, cara. Esse daí foi meu primeiro dia de trabalho. Minha rotina, assim, a minha rotina tá inacreditável. Eu meio que aceitei. A ideia é ficar 6 meses, eu posso ficar mais, tudo bem. Mas a ideia é ficar 6 meses e eu aceitei, eu simplesmente aceitei. Vai ser 6 meses que vai ser um purgatório. O que não tem problema nenhum. Inclusive, isso entra na porra do Homem Mais Rico da Babilônia, que eu já tô há 44 minutos falando e eu tô no primeiro tema ainda, eu tô no primeiro assunto. Mas a minha rotina tá sendo basicamente um purgatório com fone de ouvido. E eu vou explicar o porquê. Eu tô acordando todo dia às 6h30, tá? Eu vou dormir meia-noite e acordo às 6h30. Na hora que eu acordo, eu tomo uma garrafa de água. Por quê? Que eu tomo exatamente na hora que eu acordo. Demora mais ou menos 1 hora pra eu tomar uma coisa e ter vontade de mijar. Se eu tomar 6h30, às 7h30 eu vou mijar e beleza. Se eu deixar pra 6h50, fudeu. Porque 7h45 eu tô saindo de casa a pé. Daí quando eu estiver na rua eu vou ter vontade de mijar, eu vou passar 1 hora caminhando querendo mijar e já tá de dia, né? Diferente da academia que eu ia às 4 da manhã que eu saía de casa. Tava escuro. Se eu fiquei com vontade de mijar, eu podia parar no cantinho lá, no meio do nada e mijar. Nesse caso que tá todo mundo acordado, não posso fazer isso. Então, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar água. Aí eu sento pra ler, simplesmente. Eu sento que pego o caderno e leio até... Sei lá, O Homem Mais Rico da Babilônia, O Poder do Agora, eu tava lendo, tipo assim, até, ok, isso aqui é o suficiente pra eu aprender hoje, pra eu absorver. Não dá mais, e daí eu parava. Que era, tipo, 3 páginas do Poder do Agora, porque é um livro complicado. Mas, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele é dividido em capítulos, né? Basicamente, cada capítulo é uma história específica que te ensina alguma coisa e é muito bom, tá? Vou repetir isso de novo. São 10 capítulos, então todo dia eu queria ler um capítulo. E é o que eu fiz, basicamente. Então eu leio um capítulo, daí depois disso eu me arrumo, eu faço flexão também de manhã, né? Aquelas flexão voltei a fazer, eu tinha parado que eu fiquei doente 2 semanas seguidas. Então é isso, mas agora eu voltei a fazer tudo certinho e daí eu me visto. Aí eu coloco a roupa, eu passo desodorante, eu pego o fone de ouvido, eu pego o celular vermelho, que é o que eu fico escutando podcast. Agora eu tô levando meu celular principal na mochila, porque se alguém vir me roubar, passa o celular, eu dou o vermelho e foda-se. E daí não tem problema nenhum. E daí eu levo o meu celular normal até quando eu pego o trem pra ficar avisando, ó, tô na estação tal. Que daí eu não preciso ficar descendo lá, que o cara ele vai me esperar na roleta lá. E daí fica mais barato até pra loja. E também porque daí na hora do almoço, eu vou chegar lá, mas eu fico editando vídeo quando eu tô almoçando, tá? Mas enfim, daí eu pego o fone de ouvido, pego o bloquinho de notas pra eu escrever enquanto tô caminhando, pego a caneta. Boto garrafa de água na mochila pra eu ficar tomando, que eu ainda tô naquela rotina de 4 garrafas de água por dia. Que dá 2 litros de água por dia, né? Pra manter hidratado. E saúde é importante. Saúde é importante, né? Da ontem eu almoçando a porra do enroladinho. E hoje de manhã, a única coisa de eu tendo tomado ser um café. Nossa, o patrão hoje pagou um cafezinho pra nós. Eu peguei um cappuccino com avelã. Nossa senhora, que bagulho maravilhoso. Ele deixou pago lá na padaria. Ele falou, ó, os meninos vão vir ali. São 3 meninos, são 3 cafezinhos. Tal. Daí eu fui pegar o meu mais tarde lá. Daí deixei esfriando, porque eu sou gay e eu gosto das minhas coisas frias e tal. Enfim, muito bom. Se você tiver a oportunidade, tome. E além de já ser doce pra cacete, eu ainda coloquei 10 gotas de adoçante. Porque eu sou desses, ok? Maria diabetes. Enfim. Aí das 7h45 eu saio, eu pego minha escova de dente, eu pego uma pasta de dente e saio de casa com as 2 garrafinhas de água e tal. E vou caminhando. Com um fonezinho que agora eu tô escutando bastante do Wesley Podcast, que é é o podcast do Wesley Podcast? É, do Wesley Delanogari. Claro que eu já falei aqui, mas eu tô escutando pela milésima vez, porque eu não presto atenção direito quando tô caminhando, e tá tudo bem também. Eles têm uma sequência de 7 episódios com um cara chamado Rafael Lara, que é sobre dinheiro, basicamente. Onde passo por passo eles... Episódio 1, como você gerenciar o seu dinheiro. 2, como você investe. Por que investir?
Passo 3, episódio 3, como que funciona a renda fixa, depois renda variável, depois dólar, depois foda-se. Basicamente, isso daí são 7 episódios, tá? Que é muito bom, inclusive. E daí eu coloco meu fonezinho e eu vou escrevendo alguma coisa no caminho, caminhando tranquilo com a minha mochilinha super de boa. Quando eu chego lá, basicamente, eu sou o primeiro a chegar normalmente, né, tirando o dono. E daí eu só subo, guardo minha mochilinha e já começo a fazer as coisas. Eu deixo meu bloquinho de nota no balcão, eu anoto algumas coisas. Que é um exemplo do que eu anoto, tá aqui, ó. Eu não vou falar o nome das lojas, tá? Mas eu posso falar dos clientes aqui, ó. É um G60 de um cara gordo que tem que fazer a tela que tá programado para ser entregue dia 13. Dia 13 não, desculpa. Às 13 da tarde. Ó, as confusão, perdão. Tava escrevendo uma coisa aqui também. Entendeu? Tem um outro cara aqui que deixou. Um outro cliente final que deixou um A14. Que deu 140 pra me lembrar. Que foi feito o alto-falante. Tem que fazer o alto-falante e tal. E a tela é de graça porque ele levou a tela. Então eu vou anotando esse tipo de coisa. Tem aqui a parte das anotação principal também. Que tá tudo colorido, tudo com prioridade. Que é simplesmente coisa para eu lembrar, entendeu? Por exemplo, é padrão, os conector V8, que são os mais antigos, vai custar R$ 40. Os USB-C, que são os mais novos, vai custar 60. Os do iPhone eu tenho que consultar. Tem que fazer, eu quero uma tela, eu vou levar um celular para fazer serviço. Ok, vai ser o valor da tela mais o serviço. A questão é que, se for um iPhone, o serviço é 30. Se for um outro celular, o serviço é 25. Chega um cara de bicicleta. Eu anotei, o cara da bicicleta é do lugar tal. A gente não tem tampa de outros celulares, mas a gente tem tampa dos iPhone. Então, a tabela da tampa dos iPhone tá nos favoritos. Então, eu tenho que ir no WhatsApp, tenho que ir na mensagem dos favoritos e tal. E já tem o serviço incluso, então eu não preciso botar a tampa é valor tal, mais 30, que seria o serviço do iPhone. Não preciso fazer isso que já está incluso. Aqui tá, aqui ó, fornecedores. Fornecedor tal tem carcaça, os outros tem isso e isso. O tal tem carcaça e todas as outras coisas, mas quando o problema é carcaça, só esse cara que vai ter. Quando os caras mandam só um número, é de iPhone. Tipo, você tem a tela do 11 Pro, é o iPhone 11 Pro. Aqui ó, para clientes podemos conseguir. Quer dizer, para quem faz serviço, podemos tentar conseguir. Então, se um cara ele quer uma câmera de não sei quem, e ele é um cliente que está sempre lá fazendo serviço, é um lojista, ok, a gente pode tentar encomendar, certo? Quem é que tem que tirar foto? É a loja tal, que você tem que tirar foto e daí mandar pro grupo deles falar saindo, chegando. Acessórios, quanto que é o fone de borracha, quanto que é o fone o mais simples, carregador turbo é tanto, o rápido é tanto e não tem, o fone de iPhone é tal, entendeu? Eu quero saber, tem alguns clientes que a gente cobra serviço, tem outros que não, porque tem uns que pegam só a peça, tem uns que vão levar celular. Então, né, tem que saber qual que é qual. Eu sei? Óbvio que não. Então tá aqui, ó, confira a conversa para saber se cobra serviço. Basicamente isso, entendeu? Agora aqui, ó, tem uma loja que tá tudo bem eu mandar sem ficar mandando essa de serviço, porque ela já sabe, ela sempre vai lá fazer serviço e ela sabe quanto que é o serviço, tá tudo bem. Tela testada. Tem umas telas lá que foram umas telas que vieram, tava meio meio, a gente consertou e foi testado e tem um adesivo escrito tela testada. O que acontece? Basicamente, essa tela só vai ser usada se vier para ser feito serviço. A gente não vende essa tela, entendeu? Basicamente. Então, se só tiver ela, você fala que não tem. Vamos ver quando pode demorar, tipo, quando é uma peça, que eu tava falando do fornecedor. Quando, eu acho que eu posso falar tudo isso, né? Tem bateria, precisa de uma bateria tal. Se precisa pro dia, aí pergunta no fornecedor tal e tal. Se não, o patrão ele vai pegar em outra cidade. Tá tudo bem. Aqui tem onde que eu tenho onde eu tiro a nota para cliente, eu faço as coisinhas para o cliente, e onde eu faço para lojista é em tabelas diferentes, é um lugar diferente, então aqui eu anotei. Para cliente, o tal coisa é para lojista. Agora, quando o preço é para cliente, eu tenho que ver os preços em tal lugar. Eu sempre tenho que pedir a tela do telefone para testar. Entendeu? Sabe, tem um teste no seu celular que você digita um número específico na ligação e você pode testar o aparelho. Então, eu preciso da senha para isso, daí eu desenho a senha num negocinho. É isso, né? Aqui, ó.
O careca é de tal lugar, fulano é de tal lugar. É isso daí, entendeu? É coisa simples. Basicamente que é por como eu não trabalho lá há muito tempo, eu não tenho decorado essas coisas. Mas agora, entra um cara, eu olho, tá, o careca é de tal lugar, o cara da bicicleta é tal lugar, o cara da bicicleta dourada é de outro lugar, beleza. Enfim, daí fica lá na frente o bloquinho quando eu chego, deixo minha caneta do lado quando eu tenho que anotar alguma coisa, às vezes é piada, às vezes é coisa pra loja mesmo, pra eu decorar pra loja. E fico lá atendendo gente e tal. Eu tenho 1 hora de almoço por dia, que eu posso basicamente tirar a hora que eu quiser. Se eu quiser tirar às 11 horas, eu tiro às 11 horas até meio-dia. Eu, basicamente, especificamente, não tô tirando 1 hora primeiro porque eu tô em teste, mas ninguém me cobrou isso, entendeu? Ninguém tá me cobrando nada, basicamente. Ninguém tá me xingando porque eu fudi a tela da mulher lá. Ninguém tá. Nossa, você é burro porque você mandou. Ninguém tá fazendo nada. Eu que tô me martirizando porque. Ah, cara, porque era pra estar sendo feito a coisa certa. E eu tô é basicamente isso. É eu puto comigo mesmo. A tela não para de apagar, que legal. Ah não, mas agora é porque eu parei de mexer nela. Então tá tudo bem. Eu achei que tava dando problema na TV. Aí seria um problema, né? Nossa, imagina a TV queima. Aí eu vou me tacar na frente de um carro, né, quando eu estiver indo pro trabalho. Mas, virei CLT, né? Por algum motivo. E nem CLT, eu sou. Tô trabalhando frio, porra. Mesmo que eu passe no teste, eu vou ficar trabalhando frio. Que não é um problema. Assim, por que caralhos da água eu ia querer a porra de uma. Eu me senti fudido. Eu me senti um vagabundo quando fui criar minha carteira de trabalho, inclusive. Porque não é do papel mais, né? Você tem que baixar o aplicativo. Daí eu abri o aplicativo, cadastrei com o negócio e tal. Daí apareceu a data de emissão da minha carteira de trabalho. Semana passada, basicamente. É isso, é dia 7/7. No dia, eu com 22 anos fui criar uma carteira de trabalho, o que não é ruim, né? Vamos ser honestos, não significa que eu não faço nada. Significa que explorei outros mundos. Mas assim, por que caralho eu ia querer uma... Por que eu ia querer uma carteira de trabalho? Por que eu ia me importar? Ai, é porque o seu direito... Cara, foda-se o meu direito. Eu quero trabalhar, eu quero pegar o dinheiro, parte desse dinheiro eu quero guardar, parte do outro dinheiro eu quero pagar minhas dívidas. É isso que eu quero. Você acha que eu quero INSS? Você acha que eu quero me aposentar com a porra do governo? Você acha que quando eu tiver 60 anos vai ter alguma coisa pra se aposentar? Nem fudendo, cara. Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo com as pessoas? Faz o seu negócio, se organiza e cuida da sua vida. Não espera as pessoas te dar dinheiro. Não espera o governo falar, olha, você foi tão bonzinho, toma aqui. Não tô falando que tá errado isso existir. Eu tô falando que você não deveria ficar dependendo disso. Ficar dependendo do mundo. A gente reconhece que você trabalhou bastante, que foi divertido e tal. Não, entendeu? Mas enfim, talvez seja só um recém-CLT reclamando. Enfim, carteira de trabalho não tem motivo. Carteira de trabalho não tinha que existir. Ponto final. É pra... acerta as coisas com o seu chefe lá. Não, mas não sei o que. Não. Se você não tem coragem de acertar as coisas com o seu chefe, você não devia ter um emprego, tá bom? É basicamente isso. Dito isso, eu achei que o cara não ia me pagar as passagens e eu não ia falar porra nenhuma. É isso. Daí chegou segunda-feira. Chegou segunda-feira? Lembra que eu falei que o cara ele tinha me pagado a passagem de sexta e sábado? No sábado. Chegou segunda-feira. Ok, pensei, ele vai pagar as passagens agora, né? Da semana inteira. Ele pagou do gordo, ele pagou do anão. E ele só me deu 40 conto. Ele só me deu 40 conto, não, ele só me deu 20. Falei, puta, mano. Saco. Ele só me deu de hoje, terça. De segunda e terça. E daí eu, não tem troco. Falei, beleza, tá. E daí deu terça-feira. E eu pensei, ele vai me pagar hoje, porque se você parar pra pensar na lógica, 20 reais. 10 pra segunda, que eu tava lá. 10 pra eu ir pra terça e voltar de terça. Certo? Voltar pra casa. Como é que eu vou ir quarto se eu não tiver passagem? Eu pensei, terça-feira ele vai me pagar. E daí, juntando tudo que aconteceu na merda da terça, o telefone fudido, a tampa, a tela que foi errada, a tampa que foi errada. Tudo isso e mais eu não ter recebido, eu falei, foda-se, eu não vou voltar. No final voltei, daí eu fui pago, e daí ele me pagou certinho. Quarta-feira. Daí deu tudo certo. Eu tava em choque por algum motivo que só Deus sabe. Mas é isso, cara. Daí eu fico lá trabalhando até umas 6h30, que é a hora que fecha, mas eu ainda respondo algumas coisas que tiver. A gente espera, caso tiver alguma coisa sendo feita, alguém pra pegar um telefone. Normalmente eu vou sair lá pelas 7.
E tá tudo bem por mim, porque eu fico esperando os caras. E daí eu saio de lá, volto caminhando na mesma vibe, escutando podcast, escrevendo alguma coisa e tal. E daí eu chego em casa, eu sento, passo a limpo a coisa que eu escrevi, gravo o vídeo curto. Hoje eu não gravei, por exemplo, então amanhã não vai ter. Mas tudo certo, acontece. Foi mal aí, rapaziada. Eu tenho 2 vídeos grandes pra editar. E daí, eu esqueci, eu tenho 1 hora de almoço, né? Que eu posso tirar a hora que eu quiser. Eu tô tirando, por exemplo, às 11h25. Por quê? 11h25 eu posto o corte do podcast e eu posto o vídeo curto no TikTok, que são lugares que não dá pra programar a postagem só no Instagram e no YouTube. Daí eu pego minhas coisas, subo ou compro alguma coisa no mercadinho e subo. E daí eu vou lá, posto o vídeo, boto a legenda tudo certinho, boto tudo que precisa, o corte do podcast também, enquanto eu tô comendo, e daí eu fico editando os vídeos grandes. Hoje, por exemplo, eu cortei o vídeo que era pra ser pra ontem, não foi, porque eu achei que eu tinha mais tempo do que eu realmente tenho. Então eu cortei o vídeo de ontem, que era pra ser, que vai ser pra amanhã no caso. E já comecei a dar zoom, botar as coisas e tudo mais. Demora, cara. Demora e é a vida. Tá tudo certo. Mas eu vou agora, depois de eu gravar esse podcast, que eu cheguei hoje, já arrumei umas coisas ali, posterguei, já sentei pra gravar. Tô gravando, depois que eu terminar isso aqui, eu provavelmente vou deixar o celular carregando, vou tomar banho, quando eu voltar eu vou... Eu tenho que terminar o vídeo. Eu tenho que terminar isso e ponto. No trabalho eu posso, sei lá, postar... Postar não. Eu posso fazer a thumb do vídeo. Ok. Mas não deixa. Não sei se amanhã eu vou de Uber ou não, porque amanhã é pra chover. E daí eu vou ver o que eu faço. Se eu pego o dinheiro da passagem, eu gasto com isso. Porque hoje eu vim a pé justamente por causa disso, que eu achei que ia estar chovendo hoje, que quando eu fui tava. Não tava, então eu falei, tá, vou voltar a pé, se eu me molhar, me molhei. Então, tá sendo basicamente essa minha rotina. Daí eu chego às 8, eu tiro normalmente meia hora. Se tem coisa pra gravar, eu gravo. Se tem coisa pra escrever, eu escrevo. Passo a limpo e faço o que eu tenho que fazer. E daí, sei lá, 8h30 eu vou tomar banho e tiro ali meia hora pra comer alguma coisa. Ou ir buscar minha amiga depois, ou comer alguma coisa, que daí ela traz pra mim. Ela trouxe esses dias uns pão de queijo muito bom. Você sabia que existe pão de queijo recheado com frango? Nossa, é maravilhoso, enfim. Daí... É isso, daí eu tomo banho, saio do banho e daí eu fico fazendo alguma coisa, editando o vídeo curto que eu gravei, por exemplo, preparando coisa de podcast, organizando as coisas que eu preciso organizar e tudo mais. Então, basicamente, é isso que tá sendo minha rotina. Daí eu vou dormir 11h30, meia-noite. Eu tento ir 11h30 pra eu conseguir dormir 7 horas, mas às vezes é meia-noite e acontece. E por algum motivo eu ando tão em choque que eu não tô acordando 6h30, eu tô acordando mais cedo. Eu acordo tipo 6h25, 6h20. Ah, mas é porque você tá acostumado a acordar nesse horário. Não, não é. Eu não tô acostumado a acordar nesse horário, eu tô acostumado a acordar às 7. E quando eu tava acostumado a acordar às 7 todo dia, eu não acordava de boa. Eu não acordava antes, eu sempre acordava na hora. Entendeu? Então assim, eu não sei o que tá acontecendo. Mas... Sei lá, e daí na hora que eu já dou uma acordadinha, eu já começo a pensar, eu tenho que fazer tal e tal coisa. O conector C é tal, o conector V8 é tal, o preço do acessório é tal. Assim, o cara tá louco, o bagulho não sai da cabeça do cara. Então, e daí eu repito isso todo dia, o tempo tá curto pra fazer as coisas, mas eu vou organizar. É a primeira semana ainda, o que é uma merda, porque já tá tipo dia 20, eu tenho 10 dias pra postar vídeo, fazer as coisas e conseguir receber mês que vem no YouTube e tal. Então, mas enfim, as coisas vão acontecendo, a gente vai resolvendo e vai aprendendo. Assim que tá sendo a porra do meu trabalho. E ficar sem celular o dia inteiro tá sendo bom, tá? Eu mexo no celular um pouquinho quando eu pego pra postar alguma coisa no Instagram. Durante isso daí, postar um story pra não ficar sem nada. Eu respondo umas pessoas e tal. Mas é libertador. A única coisa que eu tenho é um áudio. E ponto, sabe? Eu não fico com o celular na mão. É o áudio do podcast do outro celular que não tem internet. Então assim, foda-se. Tá tranquilinho. E, enfim, é isso, né? Assim que tá sendo meu trabalho. Uma hora falando sobre trabalho novo. Agora você sabe como minha amiga se sente quando eu chego do trabalho e fico falando um monte de coisa que aconteceu no dia. O que eu queria falar também? Eu queria falar da porra do Homem Mais Rico da Babilônia, né? Nossa, que livro maravilhoso, cara. É um livro pra você, mesmo que você não queira... É um livro pra falar sobre dinheiro. Mesmo que você não queira aprender sobre dinheiro, você deveria ler, porque as histórias são muito boas. São 10 histórias em 10 capítulos. Que tem, sei lá, 10 linhas, 15...
Não, 10 páginas, 15 páginas cada capítulo. E é muito bom, vale muito a pena. Então, assim, tô recomendando de verdade. É um daqueles livros que eu acho que todo mundo deveria ler na vida. E é tudo ambientado como se fosse antigamente. Então não é tipo, ah, R$ 200. É tipo, não, moeda de ouro, de prata, tal coisa, escravo. Uma coisa que eu tava percebendo, uma história muito foda. Duas, que eu acho que foi as últimas duas que eu li antes de terminar o livro. E aqui as que mais me marcaram. Que é uma coisa que eu percebi que tem fala muito sobre ser escravo na parte literal durante a história, mas uma coisa que eu percebi no livro que eu não tinha percebido a primeira vez que eu li, pelo menos metade dele, é que toda vez que é falado sobre um escravo na história ali, que ele consegue superar, melhorar e tal, e qualquer coisa, é falar de alguém que ele virou escravo por algum motivo, ele virou escravo, ele não nasceu escravo. O que, assim, durante a história ali é explicado por quê, mas talvez seja de uma forma simbólica pra quem tá lendo, mostrar que, assim, cara, tem uns caras que viram escravo porque fizeram merda, ficaram devendo dinheiro, fugiram da cidade, fizeram umas merda, e daí foram presos e viraram escravo. Você pode ser escravo de dívida, de dinheiro, do seu medo, das merdas que você fez, por causa de alguma coisa que você fez, por causa de alguma imprudência, por causa de alguma fraqueza sua. Ou também pode ter alguns outros escravos, igual tem na história ali, que é, por exemplo, um cara que ele foi preso porque o irmão dele tava bêbado, matou um cara no bar, e pra mulher desse cara, o pai vendeu esse outro filho pra depois comprar ele de volta. Fica aqui com o meu outro filho, não vou dar meu filho principal que você vai maltratar ele, vou dar esse filho aqui e depois eu pago pra você de volta. E o cara não pagou, então essa menina pegou e vendeu esse cara injustamente como escravo pro governo, sei lá, pro país, não sei. Então assim, você pode tanto ser escravo entre aspas, das suas próprias dívidas, das merdas que aconteceu, por sua culpa ou por culpa dos outros. E é uma forma muito simbólica, muito legal de mostrar isso. Eu tava pensando sobre isso quando eu tava caminhando e é interessante. Mas enfim, é um livro muito bom. Ele fala as coisas mais básicas que você vai ver gente falando por aí. Guarde 10% de tudo que você ganhar pra você se pagar. Vem daí, tá bom? Coloque o seu dinheiro em lugares que vai fazer ele gerar mais dinheiro. Vem daí também. São coisas simples, obviamente, mas que você não para pra pensar. O que esse livro faz é pegar essas situações simples e colocar você, cara. É muito simples. Eu sei que quando você pensa, pô, vou botar dinheiro onde vai virar mais, mas caralho, botar numa empresa, botar no que eu faço? Cara, bota numa conta que rende, bota numa caixinha do Nubank. Ah, mas é que eu preciso pra amanhã, então bota metade do que você quer colocar numa caixinha que você pode resgatar a qualquer momento, que vai ser 100% do CDI, e coloca metade em alguma na caixinha que dura mais, que daí vai ser 105% do CDI. Faz isso, cara. Uma como caixinha de emergência pra você usar caso dê alguma merda, precisa de remédio, fulano tá doente, sofreu um acidente, não sei o que. E o outro nessa outra coisa. Entendeu? Tipo assim, são coisas simples, mas quando você se coloca no lugar, alguém faz você se colocar no lugar, você entende que, porra, eu poderia estar fazendo isso de alguma forma. Enfim, a primeira história, a penúltima história que eu li, que eu achei muito foda, foi sobre um cara chamado Dabacir. É um nome da hora, né? É basicamente um cara que o pai dele era uma pessoa muito confiável durante, acho que na Babilônia. E por causa disso, quando ele estava casado com a mulher dele na casa dele, ele percebeu que ele poderia pegar várias coisas e deixar para pagar depois, muitas coisas mais caras, porque todo mundo confiava nele. O que que ele começou a fazer? O óbvio, ele começou a pegar várias coisas caras, luxuosas para a mulher dele, para ele, e depois começaram a cobrar ele e ele não pagava de volta, porque ele não tinha simplesmente. Até que chegou o ponto onde esse cara, que não sabia o que fazer, ele pegou, deixou a mulher dele com o sogro dele de volta, ela voltou para casa do pai dele, e ele decidiu sair da Babilônia, ele decidiu só ir embora. No meio disso, ele tentou fazer umas coisas, não conseguiu, até que ele achou um bando de saqueador, aconteceu um golpe, que eles ganharam muito dinheiro, e ele gastou todo o dinheiro que ele conseguiu na primeira cidade que ele parou. Ou seja, você vê o quê? Você vê que aquela imprudência que ele tinha não era só, pô, é que eu não sabia. Não, nesse caso você já sabe o que aconteceu e mesmo assim você tem dinheiro, você gastou igual incompetente, só porque eu posso. No segundo golpe que eles foram dar, eles acabaram sendo presos e esse cara virou um escravo. E ele meio que tava numa vibe de, ah, pô, alguma coisa vai me tirar daqui, alguma hora isso daqui vai passar. Entendeu?
O que tá acontecendo aí, só pra explicar, tá? Todo o contexto. Esse cara bem mais velho, ele tá vendo um moleque que começa a história falando sobre esse moleque, que ele deve dinheiro pra uma rapaziada e agora ele tá passando fome. E dele tá na frente de um albergue pra dormir lá, que lá tem comida, ele tem que tentar convencer o cara a deixar ele entrar e ele tá esperando algum amigo dele passar pra ele poder pegar uma moeda pra pagar depois e pagar esse cara pra ele poder entrar e comer alguma coisa. Nesse momento passa o Dabazir, que empresta dinheiro também, e esse moleque tá devendo pro Dabazir. Dabacir chama o moleque pra entrar, pede um banquete na frente dele e fala: vou te contar uma história. E não oferece o banquete pro moleque. E daí ele começa a contar: você sabia que eu já fui um escravo? E daí ele começa a contar tudo isso. Enfim. E daí, o cara, o Dabazir, quando ele tava sendo escravo, ele meio que tava um pouco se fudendo. Ah, daqui a pouco passa, isso daí tá tudo bem, não sei o que. Até que no momento ele se viu na frente das mulheres do amo dele, elas discutindo sobre tornar ele eunuco ou não, ou seja, perder o pinto ou não. Eunuco eu acho que é os caras que basicamente cuidavam dos harém, e como tem muita mulher, ou sei lá, por motivo religioso, talvez, não sei se harém era motivo religioso, mas aí os eunucos cuidavam porque daí eles não tinham como ter relações com as mulheres, porque os caras não tinham pau. E daí uma das meninas pegou e falou: pô, a gente tem muitos eunucos já. Eu preciso de um cara que me guie o camelo, me leve de camelo, tratador de camelos, pra eu ir visitar minha mãe que tá doente. Aí ele falou: não, eu sei fazer sim, eu me viro, não sei o que, meteu o papo. O homem falou: beleza, então pode ir com ela. Ele arrumou todas as coisas e eles foram. No meio do caminho, ele pegou e começou a contar a história dele pra ela. E ela só pegou e falou: como assim você acha que é injusto você ser um escravo, sendo que você saiu da sua cidade por medo da sua própria fraqueza de ter feito as merdas que você fez? Você é literalmente escravo de você mesmo. O que foi, cara? Qual que é o problema? Você tem literalmente a alma de um escravo. O que tem de problema em você ser um escravo? Você tá exatamente onde você tá. Você não é um homem livre. Porque você é um escravo das coisas que você mesmo faz e não assume depois. E daí o cara ficou pensando sobre isso e tal, eles voltaram. E daí num dia ele ficou pensando sobre isso, ele meio que se isolou dos outros caras. E essa mulher foi lá e falou: por que você tá isolado? Ele falou: não, é porque realmente eu pensei, eu não quero ter a alma de um escravo, não quero ser assim, eu não quero me misturar também. E daí essa mina confidenciou pra ele que ela também se sente assim, ela também se sente afastada porque, né, ela não pode ter filho, ela muitas coisas, o marido dela não sente atração por ela, então ela se sente afastada. E daí pergunta pro cara, fala que ele pergunta se ele ainda tem uma alma de escravo. Não, na verdade, ela pergunta se você pudesse voltar pra Babilônia, você voltaria e quitaria suas dívidas, porque senão você vai continuar tendo a alma de um escravo. Porque você não quer voltar e fazer o certo nas coisas que você deixou lá pra ser resolvida pra alguém. Você quer fugir pela sua fraqueza, ser escravo da sua fraqueza, igual você tá sendo até agora. Daí o cara meio que ficou puto e daí ela vazou. Numa outra vez que eles vão visitar a mãe doente dela, o Dabazir achou meio estranho. Por que tem tanta coisa aqui na porra desses camelos? Aí, quando eles chegam lá, ela pega e pergunta: Dabazir, você tem a alma de escravo de um homem livre? Ele fala de um homem livre. Então ela fala: tá, então pode ir. Pega esses 2 camelos aqui, pega essas roupas, pega esses mantimentos e vai de volta pra Babilônia. Só que eles estavam no meio do deserto e o cara não sabia onde é que ele tava. Então assim, foi tipo 9, 10 dias fudido no meio do nada. E daí ele entendeu. Aí ele, segundo as próprias palavras dele, ele viu o mundo mudar de cor. Ele viu o mundo funcionando de uma outra forma. Ele parou de ficar preso nessa... ai meu Deus, mas aquela dívida lá, aquelas coisas. Não, ele começou a ver, porra, eu posso voltar. Eu posso ganhar dinheiro, eu posso pagar as pessoas trabalhando, guardar um pouco pra mim, fazer as coisas certas. Eu posso. Porque as minhas inimigas são as dívidas. Os caras que confiaram em mim ao ponto de me emprestar dinheiro, esses caras são meus amigos. Isso quando ele tava quase desmaiando. Os camelos nem estavam querendo levantar mais. Ele tava... foi um momento onde, mesmo que ele estivesse morrendo de dor, ele não tava sentindo mais nada. Ele só tava preso nisso. Ele só tava literalmente vendo como era se sentir um homem livre. De verdade.
que não fica preso na própria fraqueza e só resolve as coisas que tem que resolver. E daí ele conseguiu voltar e tal. Enfim, basicamente ensina que... E aí, você tem uma alma de escravo? Você... Ou você enfrenta as suas coisas, você enfrenta os seus problemas. Ou você fica pedindo para os outros resolver. E mesmo que às vezes você pede porque você não sabe. Ou você aprende, ou você pergunta para alguém resolver para você. Enfim, essa é uma das histórias. No meio disso daí tem uma história legal que seria um casal, hoje em dia não, em 1900, de arqueólogo, professores de arqueologia, acharam umas taubinhas que era do Dabazir quando ele voltou, conseguiu finalmente voltar para Babilônia, conseguiu organizar as coisas dele, a mulher dele voltou para ele conversou com os caras que ele devia, conseguiu pagar tudo de volta. E quando ele voltou pra Babilônia, ele fez umas taubinhas de argila organizando como que ia ser as coisas. Ah, eu vou pagar, tipo, pra vocês 20%, 30% do que eu ganho. Eu acho que 20%. Vou pegar 10% e vou guardar. E daí, porque esse cara, ele começou a conversar com outras pessoas, inclusive com um cara chamado Maton, que era um emprestador de dinheiro, que é um personagem que aparece em algum outro capítulo. Enfim, foda-se. Daí... 10% eu vou guardar. 20% eu vou pagar minhas dívidas e os 70% é pra minha casa, pra comprar coisa pra minha mulher, pra comprar as coisas direito. E os caras meio que, não sei o que, você não vai pagar. E o cara ficou pagando, fazendo de tudo pra conseguir fazer isso. E tal. E daí esse casal de professores de arqueologia acharam isso e falaram, tá, vamos tentar fazer dessa organização. Eles tinham umas dívidas. E daí no final deu tudo certo, o casal ficou feliz, tal. Foda-se essa história, é legalzinha, mas nem tanto. A outra história, a última, eu acho, ou a penúltima, eu acho que a última é sobre a muralha da Babilônia. É meio, tipo assim, comparado com as outras que tem, é meio, mas tá bom, você entende o significado dela. A última, que foi muito da hora, foi a história de Shurhanada. Eu sei, é uns nomes da hora, é uns nomes legal, hein? Aradigula também. Eles eram basicamente dois amigos. E a história começa depois que o Aradigula morreu. E o Shurra, que tinha uma dívida de gratidão muito, muito grande com o Arad, tava tentando ensinar pro Radão, neto do Arad, como seu avô era, como ter a sua própria vida, como aprender as coisas que tem que ser aprendido. Só que o moleque é mimado, o moleque não queria aprender porra nenhuma, o moleque tava pouco se fudendo. O meu avô era rico, não sei o que, basicamente influenciado pelo pai dele, que o pai dele gastou todo o dinheiro que eles tinham. Tanto que o Shurra, ele pergunta, o que você faria? Porque o Radão pergunta pro Shurra, eles estão numa caravana levando coisas, acho que pra Babilônia. E daí o Radão pergunta pra ele, por que você trabalha? Tipo assim, você é tão rico já? Porque o Shurra, ele é um comerciante. Por que você trabalha? Tipo assim, se eu tivesse a sua fortuna, eu ia ficar só gastando meu dinheiro conforme ele for entrando. Moleque filha de uma puta, né? Você já começa a entender. E daí, o Shurra, ele fala, quer que eu te conte uma história de como o emprego é importante? Porque esse moleque, o Shurra, ele pergunta, o que você trabalharia? Qual emprego você teria? E esse moleque, o Radan, ele só fala, nenhum, emprego é coisa de escravo. Olha isso. E daí o Shurra começa a contar a história. Você sabia que eu já fui escravo? Aí que tá. Esse é o cara que foi vendido no lugar do irmão. Que o irmão matou um cara... E daí, por causa disso, o irmão dele acabou virando escravo. Enfim, ele se fudeu à toa. E ele começa a contar essa história. Eu já fui escravo. Eu tava preso, acorrentado, num grupo de 4 pessoas. Então, era eu e mais 3. Nessas 3 pessoas, tinha o pirata. Tinha um outro cara que eu não vou lembrar o nome. E tinha um cara chamado Mégido, eu acho. Basicamente, os outros 2 caras, o pirata e o outro, estavam falando... Olha, quando a gente for lá no mercado de escravos... Vamos fingir que não queremos trabalhar e tal, não sei o que. Porque se você fingir que você quer trabalhar, vão te dar os empregos que é pra você se empenhar mais. Vão te dar pra carregar tijolo, não sei o que. Já que você gosta de trabalhar, trabalha aí. E o Shurra queria fazer a coisa certa. O Mégido pegou e falou assim, cara, quando você chegar lá, me escuta. Você vai mostrar que você quer trabalhar. Que você tem vontade de aprender, que você vai aprender e tudo mais. Trata o seu emprego, o trabalho, como o seu melhor amigo. Porque o trabalho é o melhor amigo do homem, capaz de te tirar de qualquer situação que você esteja. Você está com fome? Trabalha, isso te traz dinheiro, você pode comer. Quer guardar dinheiro para a família? Trabalha, você pode pegar uma parte desse dinheiro e guardar.
Entendeu? É o melhor amigo capaz de te dar qualquer coisa que você precisa. Se você tratar o seu trabalho como um inimigo, a sua vida vai virar um pesadelo. O que faz muito sentido simbolicamente se você parar pra pensar que se você trata, acorda todo dia de manhã, odiando o seu trabalho, odiando ter que fazer as coisas que tem que ser feita, acabou. Você vai. Sabe, a sua vida vai virar um pesadelo. Você vai viver no inferno que não precisa. Agora, se você. E você não vai querer ir, então você não vai se esforçar, você não vai aprender, você não vai tentar melhorar naquilo. Agora, se você tratar ele como seu melhor amigo, entender que aquilo ali faz parte, você deve ter um melhor amigo. Você não concorda com ele sempre, você já deve ter brigado com ele e ficado puto com ele. Parabéns, esse deveria ser o trabalho para você. Enquanto você chegar no mercado de escravos, você finge não, você mostra que você quer trabalhar, fala que você é esforçado e mostra que você tem vontade de aprender. Isso aconteceu. Um padeiro comprou basicamente o Shurra. Porque ele foi procurando um padeiro e daí o Shurra meteu o papo de que, não sei o que. Por que você gostaria de ter um padeiro inferior a você, sendo que você pode ter eu e me ensinar como fazer as coisas do jeito certo? Nossa, meteu o papinho. Dele foi comprado, ficou trabalhando, aprendeu as coisas direito. O amo dele começou a gostar dele, começou a confiar mais nele, até que ele meio que deu uma ideia. Olha, e se eu vendesse os bolinhos de mel que eu faço de tarde também, porque ele só trabalhava de manhã, de tarde na rua para as pessoas? Será que eu poderia ficar com uma parte desse dinheiro, porque ele queria ser um homem livre, né? Pagar a soltura dele. Aí o dono dele pegou e falou, tá, vamos fazer o seguinte. Como eu pago o forno, eu pago a lenha, eu pago o mel, eu pago tudo que acontece ali, metade de todo o valor que você ganhar vai ser para isso. A outra metade a gente divide igualmente. O Shurra ficou muito feliz porque, né, você está sendo escravo, de repente você tem a oportunidade de ganhar um dinheiro e de fazer as coisas do jeito certo. Então foi isso que ele começou a fazer, começou a ganhar dinheiro, começou a vender com muita vontade, o dono dele começou a sempre esperar ele voltar feliz. E ele, nesse meio caminho, que ele conheceu um cara chamado Arad, que é o avô do moleque que a gente tá falando, que ele tá contando essa história. Basicamente, esse Arad, ele falou, porra, eu gosto muito dos seus bolinhos, mas eu gosto muito mais do jeito que você vende eles. Por que você gosta de trabalhar tanto? E aí, o Shurra passou pra frente o que ele aprendeu com o Mégido. Que o trabalho é importante, que se você tratar ele como seu melhor amigo e se esforçar nele, você vai ter coisas melhores e a sua vida não vai virar um pesadelo. O Arad acha isso legal e tudo bem, e daí segue a vida. Enquanto isso, no meio do caminho, porque que eu citei o pirata e outro cara, quando o Shurra ele foi para meio que perto de fora da cidade para vender pra gente de lá, ele viu um cara sendo morto, basicamente, que era o pirata. Antes disso, ele tinha visto ele como escravo carregando tijolo, o que mostra que se você tá querendo uma vida fácil, se você tá querendo evitar coisa, vai chegar um momento que a única coisa que vai ter pra você fazer é justamente isso, que é a coisa que ninguém quer fazer. Inclusive você não queria, por isso que você evitou, por medo. Então ele viu o pirata morto, ele viu o primeiro pirata carregando tijolo e tudo mais e deu um bolinho pra ele, pagou com as próprias moedas. E muito mais pra frente ele viu ele morto, porque ele tentou fugir e tentar... Enfim, ele matou uns caras lá. Até que num dia, ele descobre, ele fica conversando com o Arad e o Arad fala a verdade. Você sabia que eu também sou um escravo? E nesse momento o Radão, né, do moleque, o neto do cara, fica muito puto. Você tá mentindo sobre o meu avô. Meu avô era famoso, conhecido, rico na minha cidade. Ele nunca seria um escravo. E o Shurra manda o moleque cala a boca e fala, você quer ser homem como seu avô? Então você tem que aprender a lidar com a dor da verdade. É basicamente isso que ele fala. Aí beleza, o moleque meio que se aquieta, quieta o cu. E daí, ele continua. O Arad fala que, pô, eu sou um escravo também, eu tenho um acordo com o meu amo, com o meu dono pra vender tal e tal coisa. E o que você falou me ajudou muito. Aquilo que você me ensinou sobre você amar o seu trabalho, porque ele é bom pra você, isso me ajudou muito a chegar onde eu tô e fazer isso. Um tempo depois deu umas merda, o dono do Shurra começou a ficar devendo muito dinheiro porque ele tava perdendo dinheiro em aposta. Basicamente um dia do nada, daí um tempo depois, chegou uns cara e levou uns cara que o dono do Shurra tava devendo e levou o Shurra embora. Falou, tá,
para aí de fazer o pão, vem com a gente, virou escravo de novo. De uma agente aleatória, onde ele carregava tijolo e tinha que fazer merda e tal. Aqueles trabalhos que é uma bosta. E do nada o Shurra continuou ficando pra baixo, continuou ficando mal, porque de novo ele se fudeu por causa de alguém que não tinha nada a ver com ele. Até que do nada, uns dias depois, mesmo ele pensando em desistir, pensando em fugir, fazer exatamente o que o pirata fez, chega um cara e fala: não, você foi comprado, você vai voltar. Ele ficou: ué, meu dono me comprou de volta. Quando ele volta, sabe quem que tinha comprado ele de volta? O Arad. E ele abraçou o Shurra quando ele chegou, não como um cara abraçando um funcionário, alguma coisa assim, abraçou como um amigo. Abraçou do lado, mostrou a casa e tudo mais, falou: olha, aconteceu isso, eu virei sócio do meu antigo dono, eu comprei minha liberdade e tal, e agora você também merece ser um homem livre. Ele pegou a taubinha com o título de propriedade do Shurra e quebrou no chão. E convidou o Shurra para fazer um acordo com ele ser sócio dele também. E é daí que o Shurra tem um puta de uma gratidão com o Arad. E por que o neto dele não sabia, o neto do Arad não sabia de nada? Porque basicamente ele pegou e se mudou da cidade que ele morava com a mulher dele é sobrinha do antigo dono dele. Então eles se mudaram para ninguém saber que ele já tinha sido um escravo e não ter problema por causa disso, não ter preconceito nem nada. Que, diga-se de passagem, depois de anos o neto dele vai ter. Oh, que coisa boa, hein? E daí, depois de finalmente o moleque entender quem que era o avô dele, ele deixa de lado a vibe dele de: ai, nossa, emprego é coisa de escravo. Ele tira todas as joias que ele tá e tal, ele começa a seguir o Shurra e tentar aprender as coisas que o Shurra tem pra ensinar pra ele. Enfim, mostrando que ele entendeu o valor de você trabalhar, o valor de você simplesmente fazer as coisas que tem que ser feito e não só ficar sendo um peso morto esperando as coisas acontecerem. Enfim, é isso que eu achei do Homem Mais Rico da Babilônia. Muito bom, tá bom? Muito legal. 1h25 de podcast. Caso você não tenha visto, eu pausei no meio disso daqui. Primeiro que minha mãe entrou no quarto para pegar o aquecedor, durou 15 segundos esse pause. E outro foi agora que eu quase fiquei cego. Um cílio caiu no meu olho. E por que cílio existe, cara? Por que esse tipo de... Por que tem? Tipo assim, a parte mais sensível do seu corpo é o olho, tá bom? Do nada, é o olho. Qualquer vento que bate incomoda. Se você abre debaixo da água, incomoda. Por que do lado do seu olho, literalmente ali, do ladinho do seu olho, tem pelo que cai no olho, que quase te deixa cego, que pode entrar inclusive dentro. Já teve cílios que eu, por algum motivo, eu pisquei de algum jeito errado e ele cravou ali sei lá, na partezinha do olho, não sei como é que chama. Tá bom? Olho, cravou no meu olho. E daí você tem que ir lá tirar. Entendeu? Por que quem que projetou isso daqui? Cílios e Deus não podem existir no mesmo espaço. Você vai me falar que Deus fez... Ai, olha como o corpo humano é perfeito. Se fosse perfeito, as pessoas não tinham apêndice que tem que tirar. Entendeu? Vinha pronto já. A cirurgia vinha do útero. Então assim, você não vai me falar que Deus e cílios podem coexistir. Ou você escolhe. Ou Deus existe, ou... cílios é real e não deveria existir. E se não deveria existir, Deus não existe porque ele não projetou direito. Vai me dizer o quê? Você vai me dizer que Deus conseguiu fazer o planeta Terra, mas não conseguiu ver que um pelo do lado do olho não era o certo? Você tá brincando com a minha cara. Enfim, vamos para o Live Pix de hoje, tá bom? Agora que eu tô irritado, agora que eu tô na vibe desse programa, né? Porque, ai, olha, gente, que legal, eu tô trabalhando. Olha, gente, como eu sou esforçado. Olha, gente, o livrinho que eu li. Muito legal, né? Agora eu tô na vibe desse programa mesmo. 1h30 demorou pra começar esse episódio do jeito certo. Vamos para os Live Pix. Lembrando, né? Caso você queira... O que tá acontecendo? Tem um motoqueiro do lado da minha casa. Mas meu Deus do céu, por que faz isso? Por que tirou o cano da moto pra fazer mais barulho, amigo? Quanto mais barulho você faz pra mais chamar atenção, mais você mostra que você não teve pai na infância. Carência. Amada. Isso não é o hino nacional. Carência. Ah, não, é querência, tá. Carência amada. Esse daí conhece o hino nacional do jeito certo, né, rapaziada?
Então, lembrando, você aí que quer apoiar a gente financeiramente e participar desse podcast, você pode entrar no primeiro comentário fixado, que tem o link do LivePix, livepix.gg/aloxia, tudo minúsculo. Ou eu tô falando, né, pra você aí que é do Spotify, você pode apoiar a gente também. Ou você pode ler o QR Code, caso você esteja vendo isso aqui na sua TV, né? E tá com o celular na mão, você pode apontar o celular para o QR Code que está na tela e apoiar a gente mandando uma mensagem. Para sempre ser lida aqui nesse podcast queridíssimo. Que 2 pessoas lê. Você aí que é ouvinte, saiba, você é especial, tá? Você lê duas. Você lê duas. O que eu tô falando? Eu tava abrindo um negócio que eu comecei a falar no automático. Assim que um cliente se sente quando entra na loja. Ele pergunta: oi, tudo bem? Vocês trocam tela de tal coisa? Daí entra uma mensagem no WhatsApp, eu vou ler e falo: então, a bateria do J5 do nada, entendeu? A gente não trabalha com a tela do S20, do S21. Ah, mas isso daqui é um Motorola. Foda-se, né? Eu tô passando informação. Ah, mas eu não pedi. Mas é informação. Então, você não especificou também. É isso, eu acho que não teve LivePix. Eu não lembro quando foi a última vez que eu gravei. Mas eu lembro de eu ter lido a mensagem do Beicinho Ancap, que eu tive que fazer uma pausa pra falar do nome dele. E daí depois disso, a única coisa que eu tenho é um LivePix da Mene pra você aí. Lembrando, caso você não tenha escutado os outros episódios, essa mina, eu entrei em choque porque ela me mandou 50 contos pra eu ler o e-mail que ela mandou. No e-mail dela, ela falou que ela achava que ela tava grávida e tal, e que ela tinha que comprar um teste e tal. E eu fiquei bravo, porque basicamente ela mandou 50 reais pra mim, em vez de gastar 50 conto na porra do teste de gravidez pra saber se tava grávida. Mas não, quer mandar mensagem pro acholote. Enfim, daí a gente leu o e-mail dela, e depois ela mandou um outro e-mail, inclusive agradecendo, falando: ah, obrigado por ter lido, não sei o que. E agora ela mandou mais um LivePix só pra avisar a gente aí, eu não estou grávida. Então você aí que ia se matar nos próximos dias pra tentar nascer como filho da nossa querida ouvinte Mene, saiba que não vai rolar. Você vai virar filho da... não sei, Beisola do Privacy talvez? Talvez seja, né? Quem diria? Vamos para o e-mail de hoje. Vamos primeiro ver a DM do podcast, né, rapaziada? Que tem gente que manda lá por algum motivo, não entenderam que tem e-mail ou não. Mas vamos ver se tem algum. Ó, vamos ver. Como que tá a mina do mercado? A mina do mercado não é mais do mercado porque ela se demitiu. A mina do mercado tá nesse exato momento deitada na minha cama vendo videozinho no TikTok. É basicamente assim que tá a mina do mercado, que não é mais mina do mercado. Tá bom? Tirei sua dúvida? Você tá feliz, ô fofoqueiro do caralho? Enfim. Ah, tá, tem mais história aqui pra... Nossa, olha o tanto de mensagem que esse filho de uma puta mandou. Vamos lá, vamos para a primeira mensagem de hoje, o primeiro relato. Então, caso você queira mandar um relato da sua vida, pedir um conselho, alguma coisa, sinta-se à vontade. @aloxiapodcast no Instagram ou aloxiapodcast conselhos no @gmail.com, tá bom? Conselhos no plural. Aloxia, provavelmente você vai ver isso e ignorar e tal, mas eu vou contar uma experiência minha. Vamos ver, vamos escutar, vamos ver o que tem de bom. Eu conheci ela... Não fala ela o que é, só fala: eu conheci ela há uns 5 anos e eu me apaixonei. Mas ela não sentiu o mesmo. E você, né, por algum motivo, em vez de falar então não teremos nada, seremos apenas amigos que se pegam, que é o acordo que eu tenho com a minha amiga. Somos apenas amigos e ponto. Nos beijamos às vezes e você cozinha meu almoço, pode ser? É basicamente isso. Mas mesmo assim continuei sendo amigo dela. Continuou sendo amigo esperando, né, se algum dia ela ia ter dó o suficiente para te dar a buceta. Vamos traduzir o que você tá me falando? É basicamente isso, amigo, não finge não. Eu sempre fui o melhor amigo. Ah, meu Deus do céu, tanta cabacice numa mensagem. Mas nunca nada mais que isso. Eu não me importava quanto tempo se passava, eu nunca superava ela. Né? É a pessoa que não entende que, tá, eu vou me afastar aqui, vou seguir minha vida. Não. Eu vou ficar ali, sempre alimentando essa mentira dentro de mim, pra caso mesmo que aconteça, eu sei que vai dar errado, obviamente, eu não preciso terminar de ler isso aqui. Se ela quiser alguma coisa, eu tenho certeza absoluta, eu não li esse e-mail antes, eu tenho certeza absoluta que vai dar errado e dele vai ficar mal de novo, ele vai falar: nossa, né, como é que eu não pensei nisso?
E não importava quanto tempo se passava, eu nunca superava ela. E nesse tempo, ela começou a namorar e eu não liguei tanto. E até me afastei um pouco. Olha, fez o certo. Mas quando eu comecei a namorar, ela começou a ligar pra minha namorada e falar coisa tipo, você sabe que ele ainda me ama. Ah, é gente que quer atenção, cara. Você gosta de dar atenção porque você é carente. Você acha que você dando atenção, a pessoa vai te dar atenção de volta. Tá bom? Porque senão você não ficava apaixonado numa mina durante sei lá quanto tempo. E ela também é uma pessoa que gosta de atenção, é óbvio, ela sabia que você gostava dela e continuou ali alimentando o bagulhinho também. Ah, mas meu Deus, gente, mas porra, as pessoas não sabem se é o diagnosticar essa porra, pelo amor de Deus. Nesse tempo, tá, você sabe que a Helena me ama e que se eu tivesse a oportunidade, eu trocaria ela até a minha namorada terminar comigo. Oh, que vida boa, né? Mas eu não sabia disso, minha ex foi me contar esses dias. E a fulana, nome da menina louca, não fala o nome das pessoas, fala o nome fictício. A Flávia, nome da menina louca, se mudou para a frente da minha casa. E aí nós voltamos a ser amigos. Mas só amizade mesmo, sim, só amizade, só amizade. Ela sendo uma pessoa carente e você mostrando que é exatamente igual. Só amizade, como pode dar errado, não é mesmo? Mas ela começou a dar em cima de mim. Quem diria que uma pessoa carente ia começar a fazer coisa que faria você dar atenção pra ela, né? Ô filha de uma puta. Mas meu Deus, as pessoas, ela é sempre incrível. A pessoa, ela vai se metendo num buraco, ela vai falando, o buraco começou a ficar escuro. É, isso daí. Eu vi que tinha bicho lá. É, e eu entrei mais, acredita? Porra, pelo amor de Deus. Aí nós voltamos a ser amigos. Mas só. Agora ficou bom o podcast. Agora, eu não sei, eu tive um pico de energia. Comigo quase ficando cego, me olhando no espelho sem conseguir abrir o meu olho. Então agora eu tô um pouco mais animado no final do podcast. Isso daqui é pra formar caráter, entendeu? Você primeiro escuta 1h30 de eu falando de trabalho, de eu falando de livro, pra depois você ter a experiência certa desse podcast. Continuando, mas ela começou a dar em cima de mim. E ela namorava na época, e eu falei pra ela parar. E hoje em dia ela tenta ser minha amiga. Mas eu saturei. Não ficou exatamente como eu queria explicar pra você. Não ficou mesmo, né? Você escreveu igual a porra de uma capivara que aprendeu a ler ontem. Não ficou mesmo. A parte final da história eu não vou entender. Mas eu não aturo ela e tal, e ela quer voltar a ser minha amiga. Tá, você fez certo no final, tá? No final você aprendeu a coisa certa a ser feita. Então, palmas aí pro nosso amigo. Eu não vou falar o nome dele porque, né? Ninguém falou que eu podia, ninguém me afirmou nada. Porque eu expliquei muito mal, eu só queria contar pra você, e te vejo faz muito tempo. Obrigado pelas piadas e pelo podcast, e até pelas aquelas músicas merdas. Oi, tudo bem? Como que você tá? Você acredita que esse podcast teve um corte no meio por um motivo muito simples, que é a buceta da gravação parou? O que foi, cara? O que tá acontecendo? Eu quase fiquei cego, a gravação parou do nada. Eu quase perdi 1h30. 1h30. E hoje em dia 1h30 minha tá valendo muita coisa. Porque 1h30 eu não tenho nem pra descansar nessa buceta. É inacreditável. Mas enfim, estamos aqui pra parte 2. Vamos continuar aqui. Eu tinha parado simplesmente onde o cara fala que ele tava agradecendo até pelas minhas músicas merdas, né? Que é bem legal. O pessoal trata. É ouvinte meu, né? Ouvinte meu, inscrito meu é assim mesmo. Obrigado por essas músicas merdas aí. É o pessoal que dá pra ver que gosta muito, né? Que realmente fica muito feliz em participar aqui, né? Desse podcast. Eu vou me aposentar e eu quero ver. Eu quero ver como é que vai ficar a depressão de vocês que não tiveram amor paterno na infância, sem o papai de vocês aqui. Enfim, mais alguma mensagem? Acho que não. Eu gostaria de um conselho. Eu tenho 3... mano, eu tô com medo de continuar a bosta da gravação e cair de novo. Eu não tô bem não, eu desanimei agora eu desanimei. Eu gostaria de um conselho, tenho 13 anos e fiquei com uma menina por 3 meses e infelizmente fico pensando nela ainda. Ai, cara, é a mesma coisa de sempre. É a mesma coisa de sempre. Ai, eu gosto de fulana. Ai, a fulana não sei o que. Segue a vida, cara. Eu sei que você tem 13 anos. Eu sei que pra você parece que isso não vai passar. Eu já tive 13 anos, mas assim como uma pessoa que passou por isso e já teve vários namoros e várias pessoas na vida, eu estou te afirmando. Tá tudo certo, cara. Você não precisa ficar pensando na pessoa, se prender na pessoa, tá bom? Ela trocou eu
por um moleque que ela gostava, só que ela ficou comigo gostando de outro, já que o que ela queria era, na verdade, preencher a carência dela e ajuda com os problemas dela, já que, resumindo bem os problemas, ela se cortava, sofreu e lá, e tentou suicídio, trever. Uma pessoa muito boa, né? Que nossa, a pessoa, ela tentou ir dessa pra melhor, 3 vezes em um ano. Ela é carente, ela gostava de outra pessoa, é uma pessoa muito boa pra si. As pessoas também, elas se metem no buraco. Você vê que é uma pessoa problemática, você só para. Tipo assim, essa pessoa, talvez ela queira melhorar, talvez ela tenha passado por tudo isso e seja uma pessoa boa, mas eu tenho uma vida, eu sei que você não passou por isso, né? Porque naturalmente com 13 anos você não parou pra pensar na... Sabe, a sua lista de prioridades não é muito grande. Tão grande. Nossa, mas eu tenho que me preparar. Mas você tem anos pra isso, né? Ainda. Enfim. E daí, o cara... Sabe, você... Essa pessoa, ela pode estar querendo ser melhor. Mas foda-se também. Eu tenho cara de quê? De Febem? Pra reorganizar alguém? Não, não tenho. Então, simplesmente, boa sorte na sua vida. Viva ela. Tá bom? O pai dela é ex-alcoólatra e ela usa a franja e a confusa. Resumindo, a pior pessoa que eu poderia ficar. Ela terminou comigo e mentiu pra uma garota do nosso grupo de amigos falando que eu tratava ela mal. Baita mentira. E que eu fazia piadas com problemas dela, sendo que eu parei de fazer piadas com tal e tal coisa por causa dela. Nossa, quem diria, né? Que uma pessoa que passou por vários problemas... Assim, não é culpa dela passar pelos problemas que você diz que ela passou. Mas... naturalmente essa pessoa, ela vai ser uma pessoa coada. Tipo assim, para pra pensar. Tem um gato na rua. Esse gato apanhou, esse gato é cheio de cicatriz, esse gato é um monte de merda. Nossa, eu fui passar a mão nela, me arranhou. Eu fui confiar nele, ele entrou de boa na minha casa, ele comeu de boa, ele até subiu no meu colo. Quando eu comecei a passar a mão, ele avançou em mim. Quem dirá que isso acontecer? Tipo assim, você pode até, de alguma forma, cuidar, mas você não se coloca em risco pra cuidar do bicho. Do mesmo jeito seria com as pessoas. Você pode... mas é que eu quero tentar ajudar. Se ajuda, mas não se coloca numa situação onde você vai se fuder também. Pelo amor de Deus. Eu parei de fazer piadas e tal. Eu faço piadas nível Léo Lins. Nível Léo Lins é tipo assim, eu ofender gorda, né? É isso que acontece. Quando um fudido de 13 anos fala... eu faço piada nível Léo Lins. Você copia as piadas dele e você é agressivo sem motivo nenhum. Esse que é o nível Léo Lins pra gente assim, tá bom? Você pega a piada do Léo Lins e bota na frente do fudido e fala por que isso daqui é engraçado. Sim, a gravação caiu. Sim, eu fiquei com o olho fudido e agora eu tô descontando a minha raiva em você, ouvinte desse perfil aqui. Você não gosta? Você não gosta de BDSM? Um pouquinho de violência? Então seja muito bem-vindo para o BDSM Cast, tá bom? Deixa eu dar um gole no refri. Mas é sempre isso. Eu faço piada no nível Léo Lins. Eu sou ofensivo à toa. O que em certo momento, beleza. Mas assim, não é um bagulho que você faz do nada. Você prepara... O cara, ele me manda mensagem, eu faço piada no nível Léo Lins. Isso é um absurdo. Não tem motivo pra eu rir de um absurdo do nada, cara. Eu não te conheço pra saber se isso é absurdo ou não. Se um cara para na minha rua e fala isso, eu penso, ele é louco. E daí eu não vou achar que isso é um absurdo, porque eu vou pensar, tá, isso é normal pra esse cara, porque ele é doente mental, simplesmente. Não tem o contexto inteiro dessa porra. Mas tá bom. Acima, nível Léo Lins acima. Nível Léo Lins. Fudido, se perguntar pra ele o ponto de uma piada, qualquer piada, e falar o que essa piada é engraçada, ele não sabe explicar, mas ele faz piadas pesadas nível Léo Lins acima. Ele só fala, lá negro escravo, kkk. Lá judeu holocausto, kkk. É isso que o cara faz e ele quer me pagar de pá aqui. Vai tomar no seu cu. Piadas com LGBT. Uau, né? Que absurdo fazer piada com LGBT hoje em dia, né? Não é a coisa mais comum que tem zoar gay. Crimes, uau, crime. Guerras, uau, nossa. Pessoas que morreram, uau, nossa. E etc. Você mereceu se fuder, moleque. E eu acho que você merece ouvir isso tendo 13 anos pra você começar a virar gente. Não tem o porquê, tá tudo bem, tá? Você tá na... Tipo assim, tudo que tá acontecendo com você e você tá passando é normal na sua idade. Eu só tô sendo chato pra... Sei lá o porquê. Porque eu tô sendo... cara, meu olho tá doendo, entendeu? Atravessou o meu olho, uns cílios, me deixa ficar incomodado. Eu ainda penso nela às vezes, o que eu odeio, e gostaria de um conselho seu pra não pensar nela mais. Eu acho que eu dei o conselho aí, né? Segue a sua vida, presta atenção nas coisas que você tem que fazer. Você não tem coisa mais importante? Mas eu não me importo muito com a aula, então começa a se importar com a aula.
Começa a se importar com essa merda, pra fazer essa merda que você tem pra fazer. Começa a se ocupar com isso. E daí o tempo vai passar, e daí daqui 2 anos você não vai pensar nela e dizer, cadê fulano? Eu não sei, porque eu não fiquei vendo mensagem. Se afasta fisicamente, para de ficar vendo coisa da pessoa, para de ficar imaginando, só vai fazendo a coisa, você vai se afastando até não ter mais influência nenhuma e acabou. Tá bom? Tá dado a dica? Tá feliz agora? Deixa eu responder, deixa eu mandar a mensagem aqui pros caras. Lido no episódio 54, né? É isso. E eu vou... cara, chega, né? Assim, foi a última mensagem que eu vou ler hoje. Pra você que mandou e-mail aí, sinto muito, tá bom? Vai ficar pra semana que vem, porque eu tô em choque com a gravação tendo parado. E do nada, eu vi que a gravação parou, eu fui catar, eu continuei falando que eu não tinha certeza. E daí eu fui conferir, a gravação tinha parado e tava ali uma gravação de 13 horas. Eu não gravei 13 horas, né? Eu acho que eu não preciso falar isso pra você, mas do nada bugou. E eu espero com toda a minha alma que eu consiga resolver o negócio, senão eu vou ficar muito triste, cara. Eu vou ficar muito triste de verdade se eu não conseguir resolver isso. Porque eu vou ter que gravar essa merda amanhã de novo. E daí, sei lá. Enfim. Esse foi o episódio de hoje, tá bom? Agora é exatamente 23h15 da noite. Vai dar tempo de eu ir tomar banho. E sei lá, cara, tempo de porra nenhuma, né? É inacreditável, mas tá tudo bem. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero você semana que vem. Espero que tenha sido legal você escutando as coisas dessa semana. Não teve muitas coisas porque o que eu mais pensei essa semana foi literalmente sobre o trabalho, mesmo pra eu decorar as coisas, aprender de uma vez. Então, é isso. Essa foi minha semana. Te espero aqui sábado que vem, às 6 da tarde, no Spotify, no Deezer e no YouTube, tá bom? Então, é isso. Até a próxima e tchau!